Imagine se o seu grande sonho é reencarnar em um outro mundo, tornar-se o seu herói e ter garotas completamente loucas por você. Este é o sonho do nosso protagonista principal, Makoto Mizumi, que tem uma aparência bem comum, então nenhuma garota lhe dá a mínima atenção. Seu sonho se torna realidade um dia, quando ele é subitamente invocado por um deus chamado Tsukuyomi. A princípio ele não acredita, mas então Tsukuyomi aparece diante dele e revela que seus pais são de um outro mundo e possuem um contrato para enviar um de seus filhos para aquele mundo distante. Makoto, não querendo que sua irmã passasse por essa situação, concorda em ser invocado pessoalmente. Tsukuyomi lhe concede alguns poderes, e pouco antes de ser invocado, o avisa que a deusa que o invoca é um tanto estranha e que ele deve tomar muito cuidado com ela. Makoto concorda e é invocado diante da deusa, que lhe diz que seu mundo está enfrentando algumas sérias dificuldades e que ela deseja que ele as resolva. No entanto, ao observá-lo bem, ela zomba de sua aparência, dizendo que ele não se parece com seus belos pais e que ela prefere homens bonitos e muito elegantes. Ela então o envia para o seu mundo com um poder mínimo, esperando que ele morra rapidamente. Enquanto Makoto cai, Tsukuyomi aparece novamente e lhe diz que ele não morrerá dessa queda, pois a gravidade neste mundo é bem diferente, tornando-o incrivelmente poderoso. Ainda assim, ele poderia morrer se fosse descuidado. Então ele desaparece e Makoto cai, mas sobrevive completamente ileso. Ele caminha por 3 longos dias sem ver nenhum ser vivo, sobrevivendo sem comida ou mesmo água. De repente, ele ouve um grito de socorro e corre para encontrar um cão de 2 cabeças atacando um porco vestido. Sem pensar muito, Makoto ataca e mata o cão com um único golpe, surpreendendo até mesmo a si próprio. O porco, ao ver isso, fica assustado, mas fala com ele, levando Makoto a perceber que foi enviado para uma área completamente deserta. O porco, chamado Ema, diz a ele que estava prestes a se sacrificar para salvar as colheitas de sua aldeia, que estavam falhando a menos que sacrifícios fossem feitos. Ela leva Makoto para sua aldeia, onde ele finalmente consegue um pouco de comida e descobre que Ema pode usar magia. Ele pede a ela para ensiná-lo e ela o leva a um lugar onde ele cria com sucesso uma bola de fogo, para a grande surpresa dela. Para medir seu poder, Ema usa um pergaminho que mostra que ele está apenas no nível 1, o que surpreende a todos. No dia seguinte, Makoto deixa a aldeia para continuar sua aventura. Praticando sua magia, ele acidentalmente causa uma explosão que mata algumas pessoas, atraindo um dragão furioso. O dragão atacou, e Makoto desvia por pouco antes de se lembrar de seus poderes concedidos por Tsukuyomi. Ele cria bolas de fogo que danificam o dragão, mas o dragão mestre então o prende em uma ilusão poderosa. Na ilusão, Makoto vê sua paixão o convidando para sair, mas ele percebe que não é real, pois nenhuma garota jamais gostaria dele. Libertando-se, Makoto usa seus poderes para criar uma barreira que manipula o espaço, tornando-o ainda mais incrivelmente poderoso. O dragão, surpreso com isso, fica completamente apaixonado por ele. Após se apresentarem, o dragão pede um contrato para se tornar seu companheiro e ver suas memórias. Makoto concorda relutantemente após ser chantageado com suas memórias, e o dragão se transforma em uma linda garota chamada Shun. Ela explica que em um contrato, o mais forte assume a forma do outro, surpreendendo Makoto, já que ele está apenas no nível 1. Shun, agora em sua forma humana, se junta a ele em sua grande aventura. Eles continuam a descobrir o covil de Shun, um lugar vasto e misterioso dentro da névoa. Makoto questiona sobre o local e Shun explica que faz parte do contrato deles, ainda maravilhada com o enorme espaço que se estende. Então Makoto pensa que talvez eles devessem construir uma cidade ali. Acontece que a razão pela qual as colheitas dos demiporcos estavam falhando era, na verdade, por causa da névoa de Shun. Então eles vão conversar com os demiporcos. Ao saírem do domínio de Shun, eles encontram Ema, que diz a Makoto para não lutar contra Shun. Shun então revela que eles fizeram um contrato com Makoto sendo o dominante. Ema não entende, então Shun lhe dá algumas pedras que surgiram durante a luta deles, e Ema desmaia. Eles retornam à aldeia de Ema e fazem uma festa, pois suas colheitas não terão mais problemas. Ema agradece a Makoto por salvar sua aldeia, e Shun convida o chefe da aldeia deles para visitar seu domínio. Na manhã seguinte, Makoto fica confuso com o que vê, e Shun explica que estão movendo os demiporcos para o seu lugar. Outra versão de Shun, um fragmento de seu poder, aparece confundindo ainda mais Makoto, pois ela faz as coisas sem consultá-lo. Shun então absorve a aldeia inteira para o seu domínio, decidindo permitir que qualquer um viva lá. Alguns dias depois, os demiporcos começam a viver no domínio de Shun, e Makoto continua a aprimorar seus poderes, dominando todos os elementos, com sua magia de água sendo a mais poderosa de todas. Shun, enquanto isso, fica completamente obcecada em assistir às séries de drama histórico das memórias de Makoto, maratonando-as sem parar. Quando Makoto tenta impedi-la, ela insiste em continuar, planejando gravar todas elas. Ela decide criar uma casa de mídia para armazenar as gravações. Depois que ela sai, Makoto olha para fotos de seus pais e decide seguir o caminho deles e aprender sobre sua história. De repente, vemos um anão sendo atacado por um monstro enorme e assustador. De volta com Makoto, ele está ajudando os demiporcos a colher suas plantações quando Shun traz o anão ferido até ele. Makoto pergunta se Shun fez isso, mas ela nega, revelando que o ferimento do anão foi causado por outra pessoa.
Um monstro-aranha gigantesco então rompe a barreira de Shun, aterrorizando Makoto enquanto Shun permanece calma. Ele pergunta se ela conhece o monstro, mas Shun finge que não. A aranha ataca e Shun revela que eles já haviam lutado antes. Incapaz de saciar a fome insaciável da aranha, Makoto decide lutar contra ela. Enquanto ela ataca, ele corta uma de suas pernas, mas ela se regenera rapidamente. Makoto usa um ataque de bola de fogo, mas a aranha ri do dano causado. Quando ele pergunta a Shun o que está acontecendo, ela explica que a aranha pode agora se apaixonar por ele devido ao dano infligido. Makoto então usa um ataque poderoso, mas a aranha se cura novamente. A aranha ataca, quebrando o selo de Makoto e mordendo-o, o que o deixa completamente furioso. Ele libera inúmeras bolas de fogo, chocando Shun com seu poder imenso. Ele então cria um poderoso arco de magia de água, que danifica significativamente a aranha, fazendo com que Makoto desmaie completamente. Shun vê a aranha se regenerando e vai proteger Makoto. A aranha, impressionada, concorda em formar um contrato com Makoto. Ela se transforma em uma garota de cabelos pretos, deixando Shun com ciúmes. Shun cura Makoto. Quando ele acorda, a garota-aranha conta sua história, mas Makoto não a reconhece. Ela revela que é a Aranha Negra, chocando Makoto profundamente. O anão se apresenta como Burin e agradece a Makoto por ter parado os ataques da aranha. Ele pede para viver no domínio de Shun, o que Makoto concorda, embora Shun planeje impor impostos em troca de armas. Makoto explora regularmente aldeias humanas e um dia encontra uma, mas Shun o interrompe, chamando-o para uma tarefa importante que acaba sendo nomear os residentes. Shun é nomeada Tomo, brilhando de felicidade, e a aranha é nomeada Mio, o que a deixa muito feliz. Dias depois, mais pessoas chegam e Makoto apresenta os novos nomes, decidindo que ele será chamado de Jovem Mestre. Burin apresenta Makoto ao chefe da aldeia, que reage fortemente à menção de sua deusa. Tomo mostra a Makoto seu exército e Mio também apresenta seu poderoso exército a ele. Mio, na verdade, os força a permanecerem dentro. Depois disso, Makoto deixa tudo para Tomo e segue em direção à aldeia humana. Assim que ele chega lá, vê uma linda garota que fica assustada ao vê-lo. Não entendendo absolutamente nada, ele se convence e avança. Mas logo descobre que os humanos o esperam com armas no portão. Não compreendendo suas palavras, ele tenta escapar quando eles o atacam. Naquele exato momento, ele se lembra da deusa e suspeita de seu envolvimento. Makoto retorna e cai em profunda depressão, e as 3 garotas tentam animá-lo, oferecendo-se para ensiná-lo a língua humana. Tomo explica que os humanos atacaram porque estavam com medo de seu poder. Percebendo que ele parecia um monstro devido à sua força, Emma sugere que ele controle sua mana, mas ele falha. Decidindo controlar seu poder e aprender a língua humana, ele acaba desistindo, pois é algo muito difícil. Ele só consegue aprender a ler e escrever. Um dia, um anão chega e faz para ele um anel que pode absorver uma grande quantidade de mana, avisando que usá-lo poderia ser fatal, mas Makoto o quebra com muita facilidade. Surpreso, o anão promete fazer um anel ainda mais poderoso que talvez funcione. Depois de alguns dias, o anão faz o anel, que funciona perfeitamente, e Makoto se prepara para visitar a cidade humana com as 2 garotas disfarçadas de comerciantes com um carrinho cheio de frutas frescas. Eles entram na cidade. Makoto nota a beleza das pessoas de lá, mas Tomo diz que elas parecem apenas medianas. Sentindo-se deprimido, Makoto se dirige à Guilda dos Aventureiros, onde a recepcionista fica bastante desconfiada deles. Mio e Tomo explicam que seu mestre está amaldiçoado e não consegue falar, convencendo-a. Ela explica os níveis de aventureiro começando de A, e que completar missões de rank mais alto pode aumentar rapidamente seus níveis de forma considerável. Quando perguntado sobre seu cartão de registro, Makoto diz que o perdeu, então ela o direciona para se reinscrever na cidade de Sega. Eles prosseguem para verificar o quadro de missões, e Mio e Tomo medem seus níveis de poder, chocando a todos com seus níveis incrivelmente altos. 1320 para Tomo e 1500 para Mio. Tomo e Mio quebram recordes sendo 4 vezes mais poderosas que o próximo aventureiro mais forte. Tomo então pergunta sobre o aventureiro de maior rank, aprendendo sobre uma heroína chamada Sofia Bulga com um nível de 920. No entanto, quando Makoto mede seu nível, ele ainda mostra apenas 1. Depois de tudo isso, eles vão reservar um quarto, descobrindo os altos custos. Tomo usa seu poder para conseguir um quarto por um preço bem baixo. Tudo é muito caro lá, e Makoto pergunta a Tomo se ela notou alguém o seguindo. Ela confirma, e Makoto deixa Mio e Tomo lidarem com a situação, enquanto ele e Mio se dirigem para o jantar. Uma garotinha tenta falar com Makoto, mas ele não consegue entendê-la, então ele deixa Mio resolver. Mio assusta a garota por perturbar o tempo pessoal deles, mas Makoto começa a se comunicar com ela por escrito. A garota, rindo, o abraça e chora, e Makoto decide levá-la consigo. Enquanto isso, Tomo lida com os atacantes, derrotando-os com muita facilidade. Retornando com o homem capturado, ela é repreendida por Makoto, mas para quando Hino chega
Hino explica que sua irmã desapareceu há um mês depois de sair para trabalhar. Entendendo que a cidade não é o que parece, Tomo percebe mais atacantes. Lidando com eles facilmente, ela traz de volta um homem decapitado e eles começam a coletar informações importantes. Eles descobrem que a irmã de Hino foi capturada devido a uma dívida não paga, e que o aventureiro mais forte da cidade, um chefe, está por trás disso. Hino conta seu passado e presente. Makoto sai com Hino para o mercado. Quando Hino vê alguém, ela sai correndo. Makoto percebe que ela está trabalhando com os bandidos para salvar sua irmã. Eles lidam com os bandidos, descobrindo que o chefe aventureiro é o responsável por tudo. Tomo e Mil lidam com a situação, lutando contra a chefe, quebrando sua barreira e criando um grande caos na cidade. Elas salvam os cativos e a memória da cidade é apagada para protegê-los. Eles se registram novamente como aventureiros, e Makoto compartilha uma história sobre samurais, inspirando Tomo a treinar sozinha. Mil fica animada para ficar sozinha com Makoto, mas ele se concentra na coleta de materiais importantes. A jornada deles continua enquanto eles coletam mais materiais, enfrentando monstros poderosos. Makoto prova seu poder, apesar de estar apenas no nível 1. Eles chegam a outra cidade, registram-se novamente, e Makoto aceita uma missão de uma empresa de comércio. Ele planeja uma festa e troca informações de contato com outros antes de ir a um restaurante para um grande banquete. Mais tarde, em seu quarto, Miu fica animada e desapontada, pois Makoto dorme inocentemente. Eles retornam ao seu lugar, onde Emma os atualiza sobre o progresso, explicando como todos estão trabalhando juntos. Todos começam a construir uma residência muito grande para Makoto morar. Quando ele pergunta sobre Tomo, eles dizem que não sabem absolutamente nada sobre ela. De repente, alguém vem correndo até ele, muito feliz em vê-lo. Ele o leva para dentro e lhe mostra algumas armaduras, mas todas são grandes demais, então Makoto as recusa, o que deixa os anões um pouco chateados. No entanto, eles lhe mostram uma armadura de jaqueta muito boa, e dizem que foi feita pela mesma pessoa que fez seu anel. Assim como seu anel, esta armadura também absorve uma grande quantidade de mana, o que poderia ser fatal, mas nada de ruim acontece a Makoto. O anão explica que esta armadura lhe dará habilidades ofensivas. Quando Makoto se concentra em pensamentos ofensivos, a armadura muda de cor de azul para vermelho. Quando ele a experimenta pela primeira vez, ela é danificada muito rapidamente. O anão promete fazer uma armadura ainda mais poderosa. Depois de tudo isso, Makoto percebe que a família Aranha aprendeu a mudar de forma e a cuidar da comida. Então ele retorna à cidade, onde usa seu cartão para chegar ao local de sua primeira missão importante. Lá dentro, ele encontra a pessoa que deu a missão e lhe conta tudo com total sinceridade, que seu nível é E, e ele está no nível 1, e está aqui há apenas alguns dias. Ele planeja abrir uma loja. Ao ouvir isso, o homem diz que o que Makoto está pensando e fazendo está completamente errado, pois ele não sabe do que Makoto é capaz. Antes de julgá-lo, ele tira seus pertences e, ao vê-los, fica chocado. O homem se desculpa por tê-lo julgado. Makoto pergunta o que ele fará com tudo isso, e o homem diz que precisa para fazer um remédio, pois sua filha e esposa estão sofrendo de uma doença amaldiçoada, e somente isso pode salvá-las. A pessoa que os amaldiçoou foi pega, mas não forneceu nenhuma informação além do remédio. Ao ouvir isso, Makoto diz que seu amigo é um especialista na área de medicina, e pode ajudá-los, então eles não precisarão procurar por um médico. O homem concorda, e Makoto lhe dá mais 4 do item necessário para o remédio, deixando o homem e seus servos muito felizes. Eles dão a Makoto uma pedra preciosa em troca. Makoto diz que vai se registrar na guilda de mercenários, e o homem lhe deseja boa sorte para o teste que terá que fazer. No escritório da guilda, Makoto descobre que terá que fazer um teste que pode ser feito a qualquer momento. Ele compra um guia para o teste escrito e, ao abri-lo, fica completamente surpreso. Ele decide fazer o exame imediatamente. O examinador lhe entrega a prova, e ele começa a responder com muita facilidade, pois todas as perguntas estão no nível de um jardim de infância. Ele termina rapidamente, surpreendendo o examinador, que fica furioso ao vê-lo tirar nota máxima tão depressa. Para o exame prático, ele tira uma bola de uma gaveta da sorte, pegando uma azul escura. Ele é solicitado a trazer algo ou seu equivalente em até 3 dias. Como Makoto já possui muitos itens raros, ele entrega um ao examinador, surpreendendo-o mais uma vez. Depois de sair, Makoto pensa em Tomo, que está lutando contra monstros enormes para aumentar seu poder. Ela traz um caranguejo gigante para as pessoas de lá cozinharem e comerem. Um demi-porco diz a Tomo que Miu está olhando as memórias de Makoto. Ao ouvir isso, Tomo vai rapidamente para seu estúdio, onde vê Miu gravando as memórias dele. Miu explica que chamou Tomo porque precisava da ajuda dela. Assistindo às memórias, Miu fica satisfeita com uma delas e então sai. Makoto retorna ao seu mundo e encontra o fragmento de Tomo, discutindo táticas de marketing enquanto come frutas. Tomo o contata, pedindo que ele venha rapidamente. Ao chegar, ele vê Tomo e Miu brigando. Uma garota aranha explica toda a história para ele. Ao ver Makoto, elas param de lutar e explicam o verdadeiro problema. Miu queria ver algo em sua memória, mas estava na verdade assistindo a desenhos animados, o que a impressionou bastante.
Retornando ao mundo humano, Tomo lhe fala sobre a empresa com a qual ele está lidando. Vendo apenas 2 camas em seu quarto, Makoto diz às garotas que o provocam, decidindo dormir em uma cadeira. No dia seguinte, ele encontra seu amigo e eles visitam seu cliente. Eles são seguidos por alguém que não quer que Makoto faça o trabalho do homem. Quando seu amigo descobre que estão trabalhando para uma pessoa importante, ele fica bastante nervoso. O mestre os convida para entrar, onde o amigo de Makoto começa a trabalhar, fazendo 2 amigos, mas derrubando os itens que Makoto pega. Eles veem seu mestre ferido após ser atacado enquanto dava o remédio à sua esposa. Ele explica como sua esposa e filha se tornaram monstros devido à doença amaldiçoada. Makoto planeja usar sua técnica de judô, pegando a esposa e dando-lhe o remédio, curando-a rapidamente. Ele faz o mesmo pela filha. Patrick o agradece do fundo do coração. Saindo do quarto, Tomo e Mio esperam por Makoto. De repente, alguém usa magia para incendiá-las, mas elas permanecem ilesas. Elas sabiam que estavam sendo seguidas e vieram preparadas. Os bandidos pedem reforços, oferecendo dinheiro para que elas fossem embora. Mio concorda em ficar longe da luta, conforme planejado por Makoto para evitar uma grande destruição. Tomo está animada para lutar e Makoto a sinaliza para começar. Ela luta contra os bandidos, deixando apenas 2, que pedem ajuda a Mio. Mio recusa, dizendo que só concordou em ficar longe da luta. Um bandido tenta fugir, mas Makoto o pega. O líder tenta atacar, mas Tomo o derrota facilmente, vendo memórias de órfãos. Eles perdoam os bandidos que revelam sua história, e Makoto verifica com Tomo se eles estão dizendo a verdade. Mio pega seu pagamento e eles pedem desculpas ao dono da empresa. Eles consideram cancelar a licença do líder, mas ele planeja se aposentar. Um dia, enquanto observa os órfãos, Tomo lhe dá uma nova espada, pedindo-lhe para trabalhar como espião. O homem concorda. Patrick e seus servos discutem sobre Makoto, sendo ouvidos por Tomo, que percebe que eles não são pessoas boas. Retornando, eles comem juntos quando Emma os informa de um problema causado pelos 3, deixando Makoto bastante preocupado. Ele descobre que os soldados estão desmotivados ao ver o poder delas. As garotas começam a lutar novamente e Makoto decide conversar com elas. Tomo é informada por seu grupo de homens lagarto para se separar quando começam a espionar alguns demi-humanos. Os demi-humanos revelam que praticam com demônios porque são muito mais poderosos e treinam secretamente sozinhos para que outros não aprendam suas táticas. Tomo então afirma que o exército deles não é tão poderoso quanto antes. Makoto explica que, como eles não compartilham suas táticas, suas habilidades estagnam em um único nível. Ele sugere que, se aprenderem a usar as táticas uns dos outros, algo muito interessante pode acontecer. Ao ouvir isso, Tomo tem uma ideia e reúne todos em um lugar onde eles lutarão. Os lutadores mais poderosos dos grupos de homens lagarto e demi-humanos são chamados, e eles começam sua luta com toda a sua força. No final, os demi-humanos vencem, mas percebendo que Makoto e Tomo não estão felizes, eles perguntam por que são fracos. Tomo lhes dá uma palestra e diz para lutarem novamente. Quando eles dizem que esconderam suas táticas, ela aponta que é por isso que são fracos. Ela diz que aqueles que não estão motivados podem encontrar outros empregos, mas como são guerreiros, devem se tornar muito mais fortes. Makoto então fala, motivando a todos. Depois, quando retornam à guilda dos aventureiros, eles encontram muitos aventureiros que desistiram, e o restante está ferido. Makoto percebe que eles são os responsáveis, e solicita trazer alguns aventureiros. Makoto conhece algumas pessoas, e envia Tomo e seus amigos para treinamento. Eles praticam muito, e então lutam contra monstros. Tomo não está feliz com o desempenho deles, então ela os ensina a trabalhar juntos, usando táticas e poderes de forma estratégica. Por exemplo, ela aconselha a usar magia para transformar terra em lama e adicionar veneno. Eles criam uma barreira, prendendo monstros na lama, permitindo que os arqueiros os finalizem. No entanto, um monstro ataca o mago, mas os outros o matam rapidamente. Eles continuam matando o restante dos monstros e Tomo os envia em missões ainda mais perigosas, motivando-os com um discurso inspirador. O grupo se torna famoso após completar a missão. Makoto envia Mal para coletar flores usadas para remédios em uma floresta perigosa. Ela concorda e pergunta o que ele fará. Ele planeja abrir uma loja e pede permissão a Patrick, que lhe oferece um lugar numa cidade neutra. Enquanto isso, Mal e seu seguidor vão para a floresta, observados por alguém que se diz o favorito de Deus. No dia seguinte, Makoto abre um novo acampamento de comércio e Tomi discute as flores com a aranha Demi Akina, que dominou a forma humana. Ela relata que há pessoas protegendo as flores e fala sobre seus companheiros ocupados. Um homem lagarto agradece a Tomi pela sessão de treinamento, revelando ser seu aluno. O demi-humano Jaren discute armas com Makoto e planeja abrir uma loja. Enquanto isso, Maio e Tomi conversam sobre seu mestre, mas notam algo, assustando Maio. Eles correm até Makoto, que pratica com seu arco. Maio, chorando, explica o problema, e Tomi, irritada, aponta que Makoto ainda está vivo apesar de morrer repetidamente, revelando seu crescente nível de mana.
Tomi explica que seu nível de mana, como o de um rei demônio, atingiu o nível de uma deusa, o que poderia levá-lo à morte se a deusa descobrisse. Makoto sugere usar uma barreira para controlar sua mana, e Tomi concorda em criar dispositivos para isso. Makoto leva Mayu para descansar, e na noite seguinte ele vagueia pelo mundo humano, encontrando um daimyo humano que se parece com ele. Uma garota o atrai para o distrito da Luz Vermelha, mas Mayu e Tomi o resgatam. Eles o confrontam sobre o incidente, e ele, nervoso, diz que os vê como família. Elas trancam a porta com raiva e se desnudam, mas Makoto escapa usando magia de gelo. Ema encontra Makoto pendurado numa árvore e, compreendendo a situação, dá-lhe roupas novas. No dia seguinte, Baraka lhe fornece um novo traje que absorve sua mana. Mayu pede desculpas pelo dia anterior e eles discutem as flores protegidas. Eles vão para a floresta percebendo que estão sendo seguidos, mas Mayu prende os perseguidores. Eles chegam às flores, e Makoto segura a mão de Miyo, fazendo-a corar. Começam a colher flores, interrompidos por duas garotas, o que irrita Mayu. Makoto tenta lidar com elas, mas mais aventureiros chegam, reivindicando as flores. As garotas atacam e Makoto escapa com Mayu, buscando a ajuda de Tomi. Ela concorda em levar os aventureiros para sua cidade em troca de uma refeição para Mayu. Makoto se fere com gelo, e o plano é bem sucedido. Depois disso, ele começa a alimentar Miyo com seu sangue, pois sua comida favorita é ele mesmo, o que acalma Miyo. Então, quando ambos lançam um feitiço para atacá-lo, Miyo usa seu poder para drenar toda a mana deles. Depois disso, Makoto cria uma luz brilhante para quebrar a arma deles e diz a Miyo para amarrá-los. Só então eles percebem que, na verdade, vieram fazer um acordo com ele porque Makoto é um traidor. Ao ouvir isso, eles o levam para sua aldeia, onde o apresentam ao seu líder, que se autodenomina o Ogro da Floresta. Então, um homem chega que começa a suspeitar deles, mas não diz nada e vai embora. Depois disso, eles vão encontrar Aqua e Ares, que lhes contam sobre o encontro com seu mestre, o que deixa Makoto um pouco inquieto. De repente, ele rompe a barreira deles e entra, apresentando-se e pedindo um aperto de mão. Quando ele aperta as mãos, ele o olha estranhamente, o que deixa Miyo irritada, e ela o afasta porque ele segurou a mão dela por muito tempo. Então, as duas garotas se aproximam dele e seu mestre Mado percebe que eles não são pessoas comuns, e que se arrependerão de tê-lo conhecido. Depois disso, Makoto diz a Miyo para descobrir secretamente mais sobre eles, deixando Miyo muito feliz, pois agora ela será sua espiã. Quando ela começa a espionar, um homem lhe diz que pode falar com ela através da seda para que Daemon não descubra nada. Ela então relata a Makoto, contando-lhe como os líderes são controlados por alguém chamado Daemon. Makoto então permite que Tomo vá pra lá porque há algum problema. Depois disso, Makoto assiste à dança tradicional deles, e então Mano captura um homem de quem um demônio emerge, absorvendo todo o seu poder e matando-o. Todos ficam chocados ao ver isso, e Makoto pergunta por que ele fez aquilo. Ele diz que o homem estava trabalhando com outra pessoa. Makoto entende que o demônio é um demônio do conhecimento. O demônio diz que quer algo dele e ataca, mas Makoto não é afetado por seus poderes e absorve toda a sua magia, tornando-o normal novamente. Todos ficam maravilhados ao ver isso e Tomo chega. Makoto a deixa levar o demônio embora, mas isso irrita os aldeões que querem matá-lo. Mas então, ela reconhece um líder e fala com ele, que não a reconhece em sua forma de dragão, mas depois sim. Ele diz a todos para se curvarem a ela, mas Tomo diz que eles deveriam se curvar ao seu mestre, o que surpreende a todos novamente. Makoto e Tomo então perguntam ao demônio por que ele fez tudo isso. Ele diz que o fez para se tornar um Gran, um dos seres mais superiores ali. Ele então pergunta qual magia ele usou para derrotá-lo, e Makoto diz que foi apenas magia negra de seu seguidor, que não é fácil de usar. Como o demônio tem muito conhecimento, Makoto diz que gostaria de comprar qualquer livro de magia que ele tenha escrito, pois atualmente está usando o conhecimento de uma peça escrita por um Demi-Pique. O demônio fica surpreso ao ouvir isso. Tomo então diz que ele queria se tornar um Gran para viajar para outro mundo onde a deusa deles não governa. O demônio diz que sim, mas Tomo diz que é muito perigoso, com apenas 10% de chance de sucesso. O demônio se sente desanimado. Tomo sugere contratar com seu mestre para uma nova vida e um professor de magia para Makoto. E eles concordam. Eles fazem um contrato 910 e o demônio se transforma em um belo garoto chamado Siki, que agora trabalhará sob ele. Enquanto Tomo começa a ensiná-lo, ela de repente sente algo e uma explosão ocorre. Ela diz que cometeu um erro e desmaia. Makoto diz a Miyo para cuidar dela e leva Siki consigo. Siki se esforça para acompanhar, mas usa magia de cura em pessoas feridas. Makoto vê uma aranha Demi gravemente ferida que não consegue se curar, apesar de ter poderes de cura. Makoto sente que está muito fria, como se estivesse morta, mas a cura mesmo assim, e ela acorda. Ele pede a Siki para cuidar dela. Um Demi-Pique lhe dá um colar e ele segue para o local da explosão, onde alguns portais de névoa estão abertos devido à explosão. Ao tocar uma névoa, ele vê a memória de um aventureiro que foi trazido da floresta, percebendo que eles sabiam sobre ele de antemão.
Uma garota havia jogado uma bolsa contendo seu anel, que explodiu causando tudo isso. A garota retorna ao seu mundo com o anel, mas encontra a névoa novamente, e Makoto emerge, furioso. Ao se aproximar dela, ela ataca com uma espada, mas falha, e Makoto corta suas mãos e a mata. Ele se arrepende e percebe que exagerou. No dia seguinte, eles se despedem dos mortos e Makoto pergunta a Tomo se ele poderia ver a memória de um aventureiro, porque ele está se tornando como eles devido ao seu contrato. Tomo ri, e Siki diz que é apenas uma coincidência, e provavelmente devido à sua boa conexão. Mio fica com raiva novamente. Siki diz que ele pode usar o poder deles de alguma forma, mas Mio ainda está com raiva. As duas garotas começam a brigar novamente. Makoto então visita o local da explosão com Siki, onde outros retomaram o trabalho. Ele designa uma aranha Demi para monitorar os aventureiros na cidade e prevenir uma recorrência. Ele então vai para Devo, onde eles melhoraram as coisas para evitar outro incidente. Ele sugere que não vendam itens raros fora, pois seus itens são realmente bons. Ele então fala sobre sua loja, onde Patrick lhe mostra um mapa de um lugar parecido com o Japão para abrir uma loja, e ele concorda. Mostrando seu rosto real, os dois dizem que viram suas esposas e filhas em formas piores, então não tem problema com sua aparência. Makoto informa as duas garotas que viajará com Siki para aprender mais sobre a deusa e seus pais, planejando ingressar em uma academia. As garotas não ficam felizes, mas ele lhes dá seus itens de anime favoritos e elas concordam. Tomo planeja trazer mais pessoas para morar lá, e Mio cuidará da cidade da névoa. Eles iniciam sua jornada, mas a voz da deusa de repente chama Makoto, e ele desaparece para um lugar vazio, sentindo algo e sendo atacado, perdendo 2 dedos. Ele percebe que a deusa está envolvida e tenta se conectar com outros, mas uma garota ataca novamente, falhando desta vez. Eles pensam que ele é um demi-humano, mas ele com raiva diz que é humano. A garota diz que eles se juntaram ao demônio, então devem matá-lo, sugerindo que comecem a lutar. Makoto libera sua mana, chocando-os, então usa uma arma feita por Off para atacá-los com magia. Apesar de saberem, eles lutam para detê-lo e ficam assustados com seu poder. Makoto ataca com magia de água, congelando o lancer que tenta pará-lo, mas Sofia não é afetada e ataca Makoto, quebrando a espada de Off. Surpreso, Makoto se defende com sua arma. Sofia o agarra, o leva alto e o solta, atacando com bolas de fogo. Makoto contra-ataca com magia de água, desaparecendo em um portal de névoa, e seu ataque destrói a área. Lancer e Sofia mal sobrevivem. Makoto alcança suas garotas, e Patrick encontra uma nota dizendo que alguns sobreviventes viram um herói de roupas vermelhas, Makoto. Eles percebem que a deusa está por trás de tudo isso, irritando Mio. Makoto planeja se juntar à academia com Siki para aprender mais magia, mas quer se esconder da deusa. As garotas concordam e Tomo sugere encontrar alguém. Um fragmento de Tomo aparece, que é na verdade o poder combinado deles, seu filho, deixando Mio com raiva novamente. Elfos da floresta se juntam, aprendendo a lutar com os soldados de Tomo, o que incomoda Aqua e Eris. Na cidade, Makoto abre uma loja empregando demi-humanos, reparando e comercializando armas sem permissão, atraindo clientes com exemplos como poções de cura. Ario se junta, cansado de lutar. Makoto reflete sobre a batalha, notando 2 humanos invocados chamados heróis, esperando encontrá-los um dia. Ele se despede de todos e retoma sua jornada. Makoto está prestes a seguir os passos de seus pais, que uma vez viajaram daqui para o Japão. Agora, Makoto e Shiki estão indo a pé para a Academia Hrothsgard para abrir uma loja. Makoto está cansado de andar, mas Shiki o avisa que se usarem magia de teletransporte, a deusa pode notar. E Makoto concorda, dizendo que então nos encontraríamos em algum campo de batalha novamente. Enquanto Shiki procurava um hotel decente para Makoto, Makoto diz: "Posso dormir em qualquer lugar." Shiki responde: "Se Mio e Shin descobrirem que te coloquei em um lugar barato, eles vão me espancar." Então a cena muda para Tomo, que diz a Mio: "Você tem essa paixão por cozinhar para agradar o jovem mestre um dia, e é por isso que eles acabaram assim." Emma, Beren e o jovem Como foram nocauteados depois de comer a comida. Mio diz: "Não é tão ruim. É apenas um simples curry de arroz que fiz das memórias do mestre." Shin pergunta: "Você pediu a receita ao mestre, ou você sequer provou?" Mio responde: "Do que você está falando?" "Quero surpreender o mestre, e além disso, não consigo provar curry de arroz. É um prato de outro mundo. Que bobagem." Emma pergunta: "O que é essa coisa verde no curry de arroz?" Eren diz: "Isso é mineral, ou mineral macio, ou do deserto." O pequeno Como começa a engasgar dizendo: "Então eu estava comendo um cabo de panela?" Mio tenta convencer a todos que o prato não é tão ruim, e come um cabo de panela ela mesma. Ela prova seu curry de arroz e diz: "Vocês estão exagerando." "Não ficou tão ruim." Tomo diz: "Mio, nem todo mundo consegue digerir tudo como você. O mestre e os demi-humanos deste mundo também não têm estômagos como o seu. Eles não comem minerais." Mio fica chocada com essa revelação. Tomo lhe dá pão e diz: "Se você está tão confiante, asse isso como Emma faz." Mio, usando sua chama baixa de fogo infernal, queima o pão inteiro.
Shin diz: você nem sabe o básico de cozinhar e quer cozinhar para o mestre? Vá aprender a cozinhar primeiro. A cena muda para Makoto comendo uma estranha carne azul com uma expressão sombria. O dono diz: pelo menos tente comer direito. Makoto anota e pergunta ao dono se é feito de slime. O dono diz: sim, mas por que você está escrevendo em vez de falar? Makoto responde: não consigo falar a língua comum, e pensa consigo mesmo: isso tudo é por causa daquela deusa. O dono diz: salve, aventureiro, você até sabe sobre slime. Makoto diz que está registrado na guilda, mas trabalha principalmente como mercador. Vemos todos zombando de sua aparência, e ao sair, ele deu uma moeda de ouro, pois não tinha troco, pensa consigo mesmo. Isso me torna um mercador terrível? Enquanto ele sai pela cidade, todos começam a sussurrar sobre seu rosto e como ele parecia feio. Ele começa a se perguntar: não usar uma máscara foi um erro, as pessoas não vão parar de fazer comentários. Makoto entra na guilda dos aventureiros e a recepcionista diz: como você completou uma missão especial estando no nível 1? Todos comentam que ele parece fraco. Makoto pensa: o que posso fazer? Meus atributos nunca aumentam. Ele examina o quadro de missões quando uma garota chamada Lana entra correndo, dizendo que a lua sobre o castelo em ruínas está atacando sua aldeia novamente. Makoto pensa: como uma canção pode atacar alguém? Lana pergunta à recepcionista por que ninguém a está ajudando. A recepcionista respondeu que a lua sobre o castelo em ruínas tem mais de 100 bandidos, e eles não têm força para combatê-los. Ela teria que esperar até o próximo mês, quando estivessem preparados. Enquanto outros começam a intimidar Lana, ela sai correndo da guilda. Depois de um tempo, vemos Makoto andando por um beco quando ele sentiu alguns aventureiros torturando Lana e sua amiga lobisomem. Makoto intervém e a salva, e depois de curar sua amiga. Lana pergunta a Makoto por que ele a está ajudando, e ele diz: posso parecer um humano falso, mas sou um humano, e lhe diz seu nome. Mais tarde, Makoto decide escoltar Lana até sua aldeia e pega Lana e sua amiga nos braços e salta em direção à aldeia delas. Lana ficou totalmente surpresa, pois ele não poderia ser um mercador e ser tão poderoso. Depois de um tempo, eles chegam à aldeia, e Lana entra para contar a todos sobre ele, enquanto o lobisomem e Makoto ficam do lado de fora. Enquanto estavam fora, Makoto sente que algumas pessoas morreram dentro da aldeia. Ele se pergunta se os bandidos atacaram novamente. Determinado a defendê-los dos bandidos, Makoto começa a ir em direção à selva, mas o lobisomem tentou impedi-lo, perguntando por que ele estava indo tão longe para salvá-los. Makoto respondeu que, no mundo anterior, a canção Lua sobre o Castelo em Ruínas era uma de suas favoritas, e ele não gosta da ideia de alguns bandidos mancharem esse nome. Mais tarde, Mio, a chefe mestre, serve um novo prato que faz com que Lime, Orc Mist, Lily Mist Lizard, Akina, Iris, Mondo e todos desmaiem. Enquanto Emma traz o kit médico, Lime pergunta: esta folha verde é sequer comestível? Porque acho que estão me cortando por dentro. Mio diz: claro, eu a trouxe do deserto. Akina diz: mestra, essa é folha de monstro. Ela te ataca quando você a come. Todos começam a entrar em pânico. Tomo aconselha Mio a melhorar sua culinária se ela realmente quer fazer algo delicioso para o mestre, e Mio promete viajar pelo mundo para se tornar uma cozinheira melhor. A cena corta para Makoto colocando sua máscara antes de atacar os bandidos que têm aterrorizado a aldeia. Os bandidos imploram por misericórdia, mas Makoto os avisa para não usarem o nome Lua sobre o Castelo em Ruínas, novamente, pois é sua canção favorita. Ele pensa silenciosamente: pensei que não interferiria em assuntos humanos neste mundo, mas aqui estou eu, ajudando-os. Os bandidos sofrem uma derrota rápida enquanto Makoto, agora um lutador habilidoso, os aniquila com facilidade. Então todos os aldeões chegam e veem que todos os bandidos estão amarrados. Lana fala com Ito e diz: este é o trabalho de quem eu penso? Ito concorda e Lana pensa: parece que a deusa ouviu nossas orações. Se Makoto estivesse aqui, ele diria: eu ajudei vocês e vocês estão agradecendo aquela deusa lixo? A cena muda para Makoto, que estava com Shiki, que diz: mestre, onde você estava? Eu estava procurando por você. Encontrei um hotel para você por 3 moedas de ouro por noite, e também ouvi dizer que os outros 2 heróis estão sendo bem cuidados pelo reino de Limia e pelo Império Grutônia. Como eu poderia deixar você viver na pobreza? Makoto pensa: esses 2 estavam no campo de batalha onde a deusa me jogou antes, e diz: é apenas uma questão de tempo antes que nós 2 nos encontremos cara a cara. Vemos um vislumbre dos outros 2 heróis que foram invocados para este mundo. A cena muda para o tempo antes de Makoto ser invocado para o outro mundo, onde ele estava carregando alguns documentos. A presidente do conselho, chamada Hibiki, o chama e diz: a data em seu documento está impressa errada. Aqui está o correto. Hibiki comenta: este é o novo herói do clube de arco e flecha que está cheio de belezas, mas ele nem parece um herói. Mas tudo simplesmente cai no meu colo. Hibiki, que tinha muitos prêmios e coisas que lhe vinham facilmente, tinha uma vida que lhe parecia entediante. Nesse momento, a deusa a invoca. Hibiki pergunta: quem é você? A deusa diz: eu sou a deusa de outro mundo. O mundo que protejo está sendo destruído por demônios malignos. Quero fazer de você e de mais um do seu mundo heróis para proteger os humanos aqui. Eu lhe darei habilidades superpoderosas. Hibiki responde: você poderia encontrar outra pessoa? Minha vida está indo muito bem. A deusa divertida diz: não haja tão mimada. Eu sei que você quer uma aventura e alguém no campo de batalha para apoiá-la. Hibiki responde: é verdade. A deusa a convence dizendo: eu lhe darei tanto poder que as pessoas virão até você. Hibiki pensa consigo mesma que as pessoas já se apaixonam por ela.
A deusa dá a Hibiki um pano branco, um item precioso. Então a cena muda para o rei do reino de Límia, a quem é dito que a deusa está enviando um herói. O rei diz: agora não precisamos mais temer os demônios. Hibiki é invocada em Límia, e as pessoas a aplaudem. A deusa diz: eu lhe dei o herói, meu trabalho está feito, você descobre o que fazer em seguida. Hibiki pergunta: que tipo de declaração é essa? Este é realmente outro mundo? Mikoto comenta entre o flashback: mas você, deusa doente, me jogou no deserto onde ninguém veio me encontrar. Por que tanta discriminação contra mim? É simples, a deusa não gostou do rosto dele. Hibiki está em Límia há alguns dias, e o reino se assemelhava ao Japão. Os demônios foram capturados no deserto, mas haviam expandido seu território. Um reino poderoso havia sido derrotado lutando contra eles. Agora apenas os reinos de Limia e Gretônia restavam lutando contra os demônios. Hibiki havia informado aos outros que outro herói estava vindo para o Império Gretônia. Na visão de Hibiki, os dois reinos não se davam muito bem. Ela se perguntava o que faria depois da guerra, depois que todos os demônios estivessem mortos. O tesouro que Hibiki recebeu da deusa continha um espírito de lobo chamado Horn. Hibiki precisava de membros para o grupo e planejava ir à guilda de mercenários. Muitos mercenários estavam lá, e uma garota chamada Navel disse: esta heroína ainda nem matou ninguém, ela nem cheira a sangue. Eu só quero matar demônios e monstros. Ela estava prestes a sair quando um mago chamado Woody se aproximou dela. Eles se conheciam. Nesse momento, Hibiki chegou e disse: quero aprender esgrima com você. Você é o mais forte aqui. Você se juntará ao meu grupo? Nawal respondeu: por que eu deveria me juntar ao grupo de alguém que nem consegue empunhar uma espada? Hibiki respondeu: eu sei que você gosta de matar monstros e demônios. Eu a colocarei na linha de frente. Se você ainda não ouvir, viver no reino de Límia pode se tornar difícil para você. Então Navel se juntou ao grupo, e um garoto apaixonado por Hibiki também se juntou. Makoto novamente interfere no flashback e comenta: no meu caso, conheci um dragão viciado em dramas históricos. Então, de volta à fronteira do reino de Límia, o grupo de Hibiki veio escoltar uma sacerdotisa, mas alguns monstros atacaram a carruagem da sacerdotisa. Hibiki e seu grupo viram que eram monstros kobolds que ficam mais fortes consumindo mana. Um deles disse: eles podem parecer fracos, mas não são. Naval disse a Hibiki que essa seria a primeira vez dela matando um monstro. Havia 4 kobolds, e cada um enfrentou um. Woody disse que a sacerdotisa estaria segura devido à sua barreira até que derrotassem os kobolds. Navel matou seu kobold, e todos os outros fizeram o mesmo. O kobold de Hibiki não estava morto, e quando ela estava prestes a matá-lo, ele implorou por misericórdia, fazendo Hibiki hesitar. O kobold chamou reforços, e todos os kobolds atacaram. A barreira da sacerdotisa começou a rachar. Hibiki disse: a culpa é toda minha por ter hesitado. Então Hibiki matou todos os kobolds impiedosamente e chorou depois. Naval disse: para uma primeira vez, não foi nada mal. Sua conta foi aberta então. A sacerdotisa agradeceu a Hibiki por salvar sua vida, apresentou-se como tia, sacerdotisa de Laurel, e disse que queria se juntar ao seu grupo. Chocados, todos lhe disseram que isso poderia prejudicar suas relações com seu povo e com os de Limia. Ao ouvir isso, Tia cortou o cabelo, dizendo que daria a impressão de que algo lhe aconteceu em Límia. O cabelo comprido era apenas um estorvo no campo de batalha. Hibiki e Naval também se ofereceram para cortar o cabelo, mas Tia os impediu, dizendo que eles já são poderosos demais. Hibiki lhe disse: você também é poderosa, e sua barreira é muito forte. Pode me ensinar magia? Com isso, formaram um grupo que matou muitos demônios, e nunca conheceu a derrota até o dia em que encontraram a Aranha Negra do Desastre. Essa aranha Mil devorava tudo em seu caminho, e as pessoas a evitavam ou esperavam que ela fosse embora. Ela os atacou, e embora Naval tenha revidado, não teve efeito. Ataques mágicos e físicos não funcionavam em Mil, e embora tenham conseguido cortar uma de suas pernas, ela se regenerou. Mil atacou Hibiki, e Naval a salvou, sacrificando-se. No entanto, Hibiki usou o espírito do lobo, Horn, para salvar Noelle, e disse à tia para curá-la. Mil então atacou todos eles. Hibiki, desesperada, atacou Mil, conseguindo danificar um de seus olhos. Mas, a essa altura, Hibiki também estava ferida e sentiu que estava prestes a morrer. Quando abriu os olhos, Horn estava à sua frente. Ela pensou: por que se chama Horn se não tem chifre? Seu grupo estava machucado, mas vivo. Hibiki disse: eu dei tudo de mim naquela luta e ainda perdemos. Mas da próxima vez, serei eu quem vai derrotar a Aranha Negra. A cena então muda para o passado. Depois que Hibiki foi invocada, vemos um modelo sendo intimidado por seus colegas até que algumas garotas o salvaram. Humilhado, Tomoki fugiu e se trancou, jogando, pensando: sou um perdedor até nos jogos. Ele tinha um romance Céu de Gelo, onde o personagem principal possuía habilidades superpoderosas, e pensou: eu queria ir para outro mundo com habilidades superpoderosas. Tudo seria diferente lá. Nesse momento, a deusa invocou Tomoki e disse: eu sou a deusa de outro mundo. Monstros atacaram, e eu quero que você se torne um herói para salvar meu mundo. Ela lhe disse que não havia nada a temer, pois outro herói o ajudaria, e ela lhe daria poderes sobre-humanos. Tomoki pediu detalhes, e ela disse que ele teria um corpo mais resistente que monstros, poder mágico que aniquilaria demônios, e olhos mágicos que fariam as pessoas se apaixonarem por ele. Tomoki pediu mais um poder: tornar-se imortal à noite sob a lua, e ela concordou. Tomoki diz:
Essa habilidade é realmente super poderosa. Mas você pode mudar meu rosto? A deusa responde: por que não? E o muda, então o envia para o reino de Gretônia. Lá ele conhece uma garota chamada Lily, que é a segunda princesa de Gretônia. Ela diz: você é o herói, mas este não é o melhor lugar para conversarmos. Vamos para outro lugar. Lá fora, eles encontram a guarda real, a cavaleira mais poderosa do reino, chamada Janebia. Tomoki, vendo uma cavaleira pela primeira vez, fica muito animado. Janebia diz: só porque você é o herói não significa que pode falar comigo de forma tão rude, e Tomoki se desculpa. Seu olho mágico se ativa, fazendo Janebia se apaixonar por ele. Lily, vendo isso, sente-se um pouco incomodada e diz: vamos verificar seu nível e ver quais armas você pode usar. Sua cientista revela que o olho mágico do herói pode fazer qualquer um se apaixonar por ele. Lily diz: crie algo para que a família real não seja afetada por esse olho mágico, e ele não parece tão inocente quanto aparenta. Depois de fazer todos os testes, Tomoki se sente exausto. Lily chega com uma garota alquimista chamada Yukinatsu, que se apresenta dizendo: sou uma alquimista, mas crio e controlo golems. Tomoki fica animado novamente e seu olho mágico se ativa, fazendo Yukaina se apaixonar por ele. Ela diz: venha ao meu quarto esta noite, tenho muitas coisas para conversar com você. Lily diz a Yukinatsu para vir mais tarde. Tomoki começa a pensar em seu olho mágico e vê um dragão por perto. Ao se aproximar, ele conhece uma garota chamada Mora, que é uma invocadora de dragões. Tomoki lhe diz que é o novo herói de Gratonia. E Mora responde: posso parecer jovem, mas sou a melhor domadora do reino. Tomoki pergunta se ela mora com a família no palácio. Mora responde: minha aldeia foi destruída por demônios, e a princesa Lily me trouxe pra cá. Tomoki se desculpa, e seu olho mágico se ativa novamente, fazendo Mora dizer: se é assim, case-se comigo. Quer dizer, seja meu amigo. Mais tarde, Tomoki diz a Lily que quer criar um grupo com 3 das mulheres que conheceu, e Lily responde: isso é ótimo, todas as 3 parecem gostar de você. Tomoki se sente incomodado com seu olho mágico, pensando que ele está causando todas essas situações. Lily sabe que ele ainda não consegue controlar totalmente seu olho. Tomoki pergunta a Lily o que ela pensou dele quando se conheceram. Lily responde: pensei que você seria quem nos salvaria ao derrotar os demônios, e todos parecem gostar de você porque você é o herói perfeito. Tomoki diz: se eu me tornar o herói perfeito, meu olho mágico não importará. Lily e Tomoki se beijam. Depois de um tempo, vemos Lily na cama com Tomoki. E Lily diz: farei qualquer coisa para acabar com os demônios. E estou fazendo isso pela minha mãe que adorava aquela deusa inútil até seu último suspiro. Mikoto comenta: enquanto isso, no meu caso, a Aranha Negra me beijou. Agora vemos que quando Mikoto estava partindo para a Academia Hrothgar, ambos os heróis estavam lutando no campo de batalha. A cena muda para Tomoki, que acaba de chegar de um campo de batalha. Lily diz: da próxima vez, tomaremos o Forte Stala, e Tomoki acrescenta: atacaremos o Forte Stala com o herói de Limia da próxima vez. Lily brinca: você parece muito interessado nessa heroína. Ouvi dizer que ela é realmente linda. Tomoki responde: vocês 4 são suficientes pra mim. A cena muda para o grupo de Hibiki, que está observando o Forte Stala à distância. Hibiki e seu grupo vieram para a área de descanso, onde Tomoki está oferecendo um jantar. Naval diz: o herói de Gratônia está prestes a fazer um discurso e orar pela bênção da deusa. Se encontrarmos demônios ou semi-humanos no campo de batalha, a bênção da deusa será inestimável. A festa começa onde Lily dá as boas-vindas à heroína de Limia e seu grupo. Hibiki cumprimenta Lily calorosamente. Lily diz: o plano de ataque permanece o mesmo. Estamos recebendo alguma ajuda do reino de Aion, embora seja menos do que o esperado de Laurel devido ao seu grupo. Hibiki se pergunta se é devido a tia ter se juntado ao grupo deles. As relações com Limi azedaram um pouco. Lily diz: somos 5 vezes mais fortes que o exército demoníaco e receberemos a bênção da deusa. Tomoki diz: lutaremos à noite, e Hibiki responde: não conseguem ver durante o dia? Tomoki explica: lutar à noite é melhor porque ganhamos força da bênção da deusa, e isso enfraquece o poder dos demônios. Hibiki então pergunta: de que parte do Japão você é? Já nos encontramos antes? Você me parece muito familiar. Havia um modelo chamado Tomoki, que era a paixão da minha amiga. Tomoki, irritado, responde: apenas temos o mesmo nome, nada mais. Hibiki se desculpa por tê-lo chateado e Tomoki pergunta seu nível. Ela diz: 30, e Tomoki se gaba: o meu é 605, então não me chame de Tomoki-kun, me chame de Tomoki-san. Não sei falar educadamente, então falarei casualmente de agora em diante. Hibiki se pergunta se isso é educado, imagino como será o casual. Enquanto Hibiki olha para a lua, Naval se aproxima e pergunta se deveria cantar uma canção de ninar para ela. Hibiki diz que está apenas pensando na guerra de amanhã. Naval pergunta: como você era em seu mundo, e por que veio para cá? Hibiki responde: nasci em berço de ouro. Consegui tudo com pouco esforço, o que me deixou entediada. Mas aqui, sou feliz porque tenho amigos como você que estarão comigo no campo de batalha. Naval se lembra de Hibiki chorando pela morte de um kobold, maravilhada com o quanto ela evoluiu. Eles decidem dormir, pois precisam se preparar para a batalha. Na próxima cena, Tomoki ora pela bênção da deusa para destruir todos os demônios.
Ao se aproximarem de Stella, Naval comenta que a rota é segura, mas Woody, com cautela, lembra-se de ter perdido muitos camaradas ali. Um demônio informa a General Rona que os reinos estão atacando juntos e têm a proteção das deusas. Rona jura lutar e instrui Io a se preparar. Os humanos atacam os demônios e Tomoki assegura às suas tropas: não há necessidade de temer, temos a bênção das deusas. Hibiki se pergunta por que ninguém se aproximou do Forte Stella ainda, dizendo que esses demônios são fracos. Woody diz a tia para montar uma barreira. Rona inicia um círculo mágico, fazendo o chão se quebrar sob eles, e todos começam a cair. Woody salva seu grupo, e Tomoki percebe que era uma armadilha demoníaca. Rona ataca Tomoki, mas ele a bloqueia com sua arma divina, fazendo-a perder o interesse nele, dizendo que o herói não tem graça. Nesse momento, Yukinatsu lembra de sua presença. Tomoki, pensando em seu grupo, se pergunta se eles pereceram. Eles começam a discutir e Tomoki ordena a Mora que invoque o dragão para lançar um ataque de fogo contra Rona. Rona, imperturbável, comenta sobre o poder dele, desafiando-o a tomar o Forte Stella dela. Nesse momento, o demônio Io aparece dizendo: apresente-se adequadamente, herói humano. Tomoki ataca, cortando a mão de Io, e diz: apresentações são inúteis. Io o provoca, e Hibiki entra atacando Io. Ela diz: sou Hibiki, a heroína do reino de Límia. Prazer em conhecê-lo, minha amiga aqui não é muito esperta, Io regenera sua mão e lança um feitiço, apagando parte do poder da deusa, tornando Tomoki e Hibiki mais fracos. Io provoca que sem a bênção da deusa, eles são impotentes. Tomoki se lembra do aviso da deusa. À noite, ele só é imortal se tiver a bênção dela. Em pânico, ele sugere recuar, mas Hibiki, lembrando-se dos soldados caídos, insiste em lutar. Enquanto isso, Tomoki, com medo de morrer, foge do campo de batalha. Io observa a determinação de Hibiki, curiosa sobre seu passado em seu mundo. A deusa, observando de cima, fica frustrada ao ver a luta da heroína, mesmo após suas bênçãos. Então ela de repente encontrou a posição de Makoto. Enquanto o grupo de Hibiki continuava lutando contra Io, o amanhecer havia chegado. Io ainda estava em forma e bem, mas a equipe de Hibiki estava exausta. Hibiki continuou tentando derrotar Io, mas ele era muito mais forte. Rona perguntou a Sofia se estava tudo bem, e Sofia assegurou que sim. De repente, a deusa invocou alguém, e um clarão de luz foi visível para todos. Hibiki gritou para sua equipe manter a posição, pois a ajuda da deusa logo chegaria. A deusa havia invocado Makoto e Sofia o atacou imediatamente. Enquanto isso, de volta ao grupo de Hibiki, Naval pediu a Woody um certo dispositivo mágico. Ela disse a Hibiki e aos outros que eles eram essenciais para Limia, e ela queria protegê-los. Embora Woody estivesse hesitante, Naval combinou magia com sua espada, pegou o dispositivo e o usou. Isso colocou um emblema de rosa em seu pescoço, concedendo-lhe imenso poder. Tia ficou emocionada ao ver isso, mas Woody não. Naval então ajudou Hibiki e Woody a atacar Io, ferindo-o com sucesso, o que deixou todos em choque. Hibiki perguntou: onde você conseguiu esse poder? Naval respondeu: menos conversa, mais ajuda. Varda também ficou chocada ao ver o emblema de rosa no pescoço de Naval. Naval atacou Io novamente, cortando um de seus braços. Io ficou surpreso e disse: eu não sabia que humanos tinham esse tipo de magia que poderia me ferir. Naval respondeu: mesmo assim, ainda não matei um comandante demônio. Io se gabou de ser o mais forte de todos os comandantes. Naval respondeu: isso é bom. Matar você será um golpe enorme para o exército demoníaco. E atacou novamente. Varda bloqueou o contra-ataque de Io. E embora Io tenha atingido Hibiki, Naval atingiu o pescoço de Io, ferindo-o ainda mais. Io ficou chocado que um humano pudesse forçá-lo a usar todo o seu poder. Hibiki, vendo isso, percebeu que ele estava lutando apenas com metade de seu poder. Naval chamou Woody, que rapidamente usou sua magia para trazer Varda e Hibiki para seu lado, e pediu à tia para sair. Hibiki insistiu em voltar por Naval. Naval deu a Hibiki um sorriso tranquilizador. Varda então revelou que o emblema de rosa de Naval lhe concedia grande poder, mas ao custo de sua vida. A cena voltou para Naval, cujo corpo estava ficando vermelho. Io disse: você não está mais apta para lutar? Vou atrás daquela heroína em vez disso. Naval respondeu: a luta ainda não acabou, minha amiga. Encontrei companheiros que são como família, e só sei lutar no campo de batalha. Morrer em batalha é o que eu quero. Io a socou, mas Naval, usando todo o seu poder, queimou Io, resultando em uma explosão massiva que Hibiki ouviu e começou a chorar. A cena mudou para Tomoki, que disse a Lily que deveria ter ficado para lutar em vez de fugir. Lily o lembrou que permanecer vivo era essencial para salvar Gretânia dos demônios. Tomoki concordou e resolveu se tornar forte o suficiente para lutar sem precisar da bênção da deusa. No Forte Stella, Rona notou que Io ainda estava vivo, mas gravemente ferido. Ela mencionou que Sofia havia morrido, e o monstro invocado pela deusa havia causado essa destruição. A cena então mudou para Makoto, que estava sendo curado por Mio. Tomo a avisou que exagerar poderia ser fatal para ela. Mio respondeu que faria qualquer coisa para salvar seu mestre, e foi assim que os heróis encerraram a batalha com Makoto sabendo disso, e seus servos salvaram sua vida. No presente, Makoto bocejou ao chegar à Academia Rosguard com Shiki.
A cena muda para Tomo e Mio admirando o luar, e Mio disse que queria ouvir a voz de seu mestre novamente. Tomo lembrou de surpreender Mikoto com sua culinária, e Mio respondeu que estava indo para um lugar onde poderia preparar um prato semelhante à culinária japonesa. Tomo mencionou que ela iria investigar o local da Batalha de Sofia, a matadora de dragões, com Makoto, pois um lago se formou após a batalha. Em Rosgard, Makoto e Shiki notaram alguns garotos assediando uma garota. Lembrando-se de Lana, Makoto quis intervir, mas os garotos o ignoraram. Shiki sugeriu deixar a garota ir, mas eles o chamaram de idiota. Makoto pensou que é melhor que Tomo e Mio não estejam com ele, ou eles diriam, mestre, devo matá-los. Enquanto isso, vemos Shiki perguntando a mesma coisa. Frustrado, Shiki usou magia da terra para subjugar os garotos, fazendo com que a garota fosse embora sem sequer agradecer, apenas mencionando que trabalhava em um restaurante próximo. Makoto observou que ajudar sem recompensa muitas vezes não é apreciado. Mais tarde, enquanto procuravam um hotel, Makoto notou que precisaria fazer o exame de admissão da academia em 3 dias. Shiki o lembrou que ele estava lá para fazer o exame de professor, não o de aluno. Chocado, Makoto percebeu que a carta de recomendação que Rembrandt lidera o rotulava como candidato a professor, não a aluno. Na academia, Makoto vai à recepção onde pergunta se há algum cargo administrativo vago, mas o funcionário insulta Makoto, deixando Shiki irritado, e ele começa a tirar a juventude do homem, mas Makoto o impede. Nesse momento, uma senhora intervém e se desculpa pelo comportamento de seu funcionário, embora fosse inadequado para Makoto perguntar sobre um cargo administrativo. Ela perguntou a Makoto qual proporção de exame prático para escrito ele gostaria de escolher, assumindo que ele se candidatou para ensinar táticas gerais. Shiki, sem sequer perguntar a Makoto, escolhe o exame prático completo para ele, pois era o mais difícil e ele sabia que seu mestre poderia fazer qualquer coisa. Mais tarde, Makoto foi informado sobre o exame, um teste de 3 dias em uma área de testes. Cada um precisaria coletar 3 bolas de cores diferentes e evitar brigas com os outros, ou seriam desqualificados. Makoto começou o teste e analisou a área em busca de comida e água, o que era facilmente comparável ao deserto onde ele foi jogado. De repente ele nota uma bola vermelha, que só poderia ser capturada por ataque físico. Ele tenta cutucar a bola suavemente, mas ela se quebra em pedaços. Em seguida, ele encontrou uma bola amarela, que só poderia ser pega por ataque mágico, mas seu ataque novamente estilhaçou a bola em pedaços, e o mesmo aconteceu com a bola azul, que precisava de um ataque à distância. Ele tentou muitas vezes, mas sua força continuava quebrando as bolas. Ele então pensou que talvez seus ataques fossem muito poderosos e removeu o feitiço de fortalecimento de seu corpo, e ainda assim a bola vermelha quebrou mesmo apenas ao toque. Seus poderes estavam quebrando todas as bolas, e esta noite, Makoto terá que passar a noite ao ar livre. Frustrado, Makoto monta uma barreira que causaria dor a quem a tocasse e vai dormir. Pela manhã, devido à sua barreira, muitos monstros já haviam morrido. Makoto joga fora os monstros mortos, lava o rosto e pensa no que os outros examinados estão fazendo. Ele usa Kai e observa que o examinado elfo deixou a área e pensa que também deveria começar a coletar todas as bolas rapidamente. Ele planeja pegar a bola azul em seguida. Makoto percebe que tem que disparar uma flecha muito lentamente. Ele solta a flecha que atinge a bola com a pena, mas desta vez a bola desaparece. Makoto aprende com Kai que a bola se teletransportou. Frustrado, ele diz, devo apenas queimar toda esta área de teste? Mas então se acalma, se refoca, atira outra flecha e a bola finalmente cai normalmente. Makoto pega a bola, raspando o chão e fica muito feliz. Enquanto isso, o examinado humano também partiu e Makoto comenta que eles estão desistindo em vez de passar. A noite chega e Makoto decide ir atrás da bola amarela. Ele se enfraquece com a ajuda de Kai e encolhe sua bola de fogo. Ele ataca e desta vez a bola amarela cai normalmente, o que o deixa muito feliz. Resta apenas um dia para o teste terminar. À noite, Makoto come algo e descobre que um novo examinado entrou na área de testes. Makoto pensa consigo mesmo, se eles não me incomodarem, não me importo com eles. Na manhã seguinte, Makoto acorda e encontra um novo assassino junto com os monstros. O assassino finge dormir, mas então ataca Makoto, que bloqueia o ataque. O assassino se torna invisível, mas Makoto pode vê-lo com a ajuda de Kai. Makoto se distancia, mas o assassino o alcança e tenta esfaqueá-lo com uma faca envenenada. Makoto quebra a faca e diz, você não pode me matar com coisas pequenas assim, mas então percebe que tem um corte na mão com veneno. Makoto diz ao assassino, por sua causa todos os outros examinados foram embora. Você está aqui para me matar? O assassino responde que não estava lá para matá-lo originalmente, mas como Makoto quebrou sua faca, ele agora deve morrer. O assassino explica que sua faca estava com veneno instantâneo que mata na hora. Makoto responde, ah, é mesmo, mas ainda estou vivo. O assassino percebe que Makoto neutralizou o veneno e pergunta como. Makoto revela que adquiriu recentemente um dom que o torna imune a todos os venenos. Ele paralisa o assassino dizendo, você interferiu no meu exame. O assassino continua perguntando como ele neutralizou o veneno e Makoto diz que é por causa de sua nova habilidade.
Então ele chuta o assassino para longe e vai recuperar a bola vermelha. No entanto, todas as bolas vermelhas estavam quebradas, porque os ataques físicos de Makoto são muito fortes devido à sua mana, e seu golpe também tinha propriedades mágicas. Ele se lembra que também tem uma faca, então a usa para atacar a bola vermelha, que se teletransporta novamente. Ele a ataca novamente com a faca e a bola vermelha cai normalmente desta vez. Agora Makoto coletou todas as bolas, e ele está muito feliz. Ele tira o bilhete dourado e sai dizendo: "Nunca esquecerei o sofrimento que suportei nestes 3 dias. Quando ele retorna aos outros examinados, todos estão olhando para ele porque tiveram que desistir devido ao assassino." O professor pensa que Makoto também desistiu, mas Makoto diz: "Eu passei no exame. Veja, eu tenho uma bola de cada cor." O professor fica chocado, dizendo que ele havia pedido apenas 3 bolas da mesma cor em que Makoto era melhor, não uma de cada cor. Passar no teste dessa maneira era considerado algo impossível. Makoto retorna ao seu hotel e informa a Shiki que lhe foi oferecido um cargo de professor temporário. Ele sugere que, já que tem um tempo livre, deveriam ir ao restaurante para comer um delicioso hot pot. A cena então se desloca para Tomo, que já chegou à beira do lago, enquanto Mio ainda está em sua jornada. Vemos o instrutor do exame informando a alguém que Makoto conseguiu passar no teste prático, mesmo com a natureza extremamente desafiadora da prova. Ele disse que ninguém deveria ter passado no exame desta vez, pois alguém solicitou aumentar a dificuldade da prova este ano. Vemos uma linda garota comentando que ele é uma pessoa bastante interessante. Makoto foi chamado à academia para resolver algumas questões de trabalho. Makoto disse: "Ainda há tempo para ir à academia, então vamos comer hot pot." Fora do restaurante, eles encontraram Luria. Ela perguntou se eles voltaram para o hot pot de sempre, mas Makoto respondeu que desta vez ele queria um hot pot de frango. Makoto e Shiki vinham aqui com muita frequência, e Shiki havia se afeiçoado bastante ao hot pot. De longe, Ilhan observava e se perguntava por que esses dois sempre apareciam onde Luria estava. Era uma coincidência estranha. Uma garota da academia se aproximou de Ilhan para conversar com ele. Enquanto isso, Shiki havia ficado obcecado pelo hot pot de creme, e Makoto se perguntava como alguém podia comer algo tão doce. Luria perguntou a Makoto se ele trabalhava na academia, e ele confirmou que planejava ir para lá depois de comer. Luria estava prestes a lhe dizer algo quando alguém a chamou. Shiki perguntou: "Mestre, posso pedir mais um hot pot de creme?" Ao que Makoto respondeu: "Seu nível de açúcar está bom?" Eles então seguiram para a academia, onde uma garota explicou as regras a Makoto e o instruiu a não se envolver em transações monetárias. Makoto perguntou se podia promover sua loja, ao que a garota respondeu que havia muitos professores ali, cada um ganhando 10 moedas de prata por aluno, com professores de meio período limitados a 30 estudantes no máximo. Makoto decidiu que começaria com apenas 10 alunos, embora a maioria dos professores quisesse mais. Então Bright, um professor em tempo integral, juntou-se a eles e confirmou que Mikoto ensinaria habilidades práticas envolvendo magia. Bright mencionou que ele ensina teoria, mas às vezes ministra aulas práticas. Ele sugeriu que os alunos interessados provavelmente frequentariam a aula de Makoto por conta própria. Makoto agradeceu e Bright observou que os alunos deste ano tinham habilidades impressionantes como voar e telepatia. Isso lembrou Makoto dos garotos que estavam incomodando Luria. Bright então mencionou que havia ouvido muito sobre Mikoto. Mais tarde na biblioteca, Mikoto conheceu a bibliotecária Eva. Ele explicou que estava lá para encontrar encantamentos mágicos para seus alunos. Eva o reconheceu pelo nome, dizendo que a pessoa que conduziu seu exame de admissão havia falado sobre ele. Ela também revelou ser a irmã mais velha de Luria. Makoto percebeu que Luria estava prestes a compartilhar isso com ele e pensou em como elas eram tão parecidas. A cena mudou para Mio, que estava aprendendo a cozinhar em seu destino. Uma garota lembrou Mio para não pegar a faca na cozinha novamente, e demonstrou como cortar batatas finas como papel. Mio pensou que essa habilidade poderia ser útil fora da cozinha também. A história então retornou à academia, onde alguns alunos estavam indo para a aula de Mikoto. Eles comentaram que ele era único, comunicando-se por escrito com um assistente estranho. Decidiram frequentar sua aula por sugestão do professor Bright. Um estudante de cabelo azul estava ansioso para ficar mais forte, enquanto outros especulavam se Makoto era humano. Makoto, ouvindo isso com a ajuda de Kai, percebeu que eles não o levavam a sério de forma alguma. Shiki mencionou que os professores não o consideravam muito devido ao pequeno tamanho de sua turma. Makoto decidiu que precisava ser mais rigoroso para ganhar respeito. Durante a aula, Chiki se apresentou como assistente e anunciou a próxima abertura da loja deles. Todas as garotas se apaixonaram por Shiki instantaneamente. Makoto se apresentou como um mercador das terras devastadas, e alguns alunos brincaram sobre sua aparência pouco atraente como se fosse um cobalto. Ele anunciou que sua aula seria desafiadora e baseada em magia, perguntando a cada aluno sobre suas afinidades elementais. Ele apontou que, se o elemento primário deles não ajudasse em uma batalha, seria crucial conhecer pelo menos 3 elementos. Para demonstrar, ele e Shiki se envolveram em uma batalha simulada, exibindo múltiplos elementos sem a necessidade de encantamentos. Os alunos ficaram chocados com a demonstração, e Shiki sugeriu que terminassem a batalha. Seus ataques colidiram, causando uma enorme explosão que até feriu uma garota. Vendo o medo dos alunos, Makoto disse que a aula havia terminado por hoje, convidando apenas aqueles que queriam se tornar mais fortes a se juntarem amanhã.
Ele então instruiu Shiki a curar a garota ferida. Uma das garotas corou, pensando que o óleo curativo era caro, mas Shiki a tranquilizou, dizendo que era apenas óleo comum da loja deles. Um estudante de cabelo azul então comentou: "Finalmente, encontrei alguém digno de ser chamado de mestre." A história muda para um novo dia na academia, onde Makoto reflete sobre os diversos talentos e aspirações de seus alunos. Ele conclui que cada um tem potencial, com Jian mostrando qualidades de liderança, Casper demonstrando autossacrifício e Diana um julgamento rápido. Na próxima cena, Makoto pergunta a Shiki quantos alunos eles esperam na próxima aula, ao que Shiki responde otimisticamente que pelo menos metade deveria vir. Makoto, no entanto, reflete que não deveria ter que copiar ninguém, e Tomo segue para o Lago Estrela, um lugar conectado à deusa. Tomo encontra um homem que testemunhou uma batalha passada ali, e relata como um castigo de alguém vestido de azul e vermelho deixou um impacto devastador. Tomo, intrigada, usa seu poder para ver as memórias dele e percebe que seu mestre estava envolvido. De volta à sala de aula de Makoto, apenas 5 alunos aparecem e Shiki anuncia seus nomes e pontos fortes. Eles se envolvem em treinamento, onde Makoto os ensina sobre os efeitos da mana no corpo humano. Enquanto eles treinam, os alunos enfrentam limites físicos e mágicos, levando Makoto a fornecer poções de cura. O treinamento intenso os deixa cansados, mas determinados. À medida que a cena muda, vemos a loja de Makoto agitada com atividade, com Ares e Aqua que reclamam de brincadeiras sobre a carga de trabalho, mas aceitam suas tarefas com entusiasmo. Mais tarde, Makoto reflete sobre a atenção repentina que está recebendo de jovens interessadas em casamento, percebendo que é impulsionada por suas ambições sociais e não por amor. Eva aponta que essas estudantes frequentemente priorizam casamentos estratégicos em vez de amor verdadeiro. Mikoto expressa alívio por Mio e outros companheiros próximos o valorizarem além da riqueza. Na próxima cena, Lime narra uma história de uma batalha que ocorreu perto do Lago Estrela, criada pelo poder de Mikoto. Logo, alguns viajantes chegam e Lime os reconhece como aventureiros, insinuando que um deles, Tomoki, pode ser o herói de Gratônia. Tomo então encontra Tomoki e seus companheiros que estão interessados em sua katana. Apesar da insistência deles, ela se recusa a entregá-la, deixando claro que está unicamente ligada a ela. Tomoki tenta usar seu olho mágico em Tomo, mas falha, revelando sua imunidade a tal poder. Irritada, Tomo avisa para nunca mais procurá-la. Enquanto Lime luta com seu desejo de se tornar mais forte, Tomo o encoraja com um amor rigoroso, prometendo-lhe um futuro poderoso e cheio de desafios. Enquanto isso, Mio encontra Hibiki e sua equipe enquanto coletava alimentos. Hibiki ajuda Mio a identificar ingredientes comestíveis, e elas criam um breve laço. Quando a equipe de Hibiki mais tarde enfrenta um louva-a-Deus gigante, Mio intervém, mostrando sua força e salvando-os. Apesar de suas dúvidas iniciais, eles passam a respeitar seu poder e Mio até consegue aulas de culinária de Hibiki como pagamento. O grupo percebe que, embora ela possa não se importar abertamente com eles, ela ainda valoriza a segurança deles, mostrando sua natureza complexa e um tanto cativante. Baron diz: "Espero que isso não seja um problema para nenhum de vocês." As aulas de culinária de Maio e Hibiki começam, onde Maio é boa em picar vegetais, mas tem dificuldade em aplicar força. No presente, Makoto e Shiki estão comendo hot pot de creme em um restaurante, onde Shiki diz: Tomo o convocou para o semiplano para discutir algo urgente. Makoto responde: Sim, temos nos comunicado com eles apenas telepaticamente por dias. Shiki diz: O trabalho da loja será cuidado por Ares e Aqua. Makoto replica: Eu confio em você como gerente, não naquelas duas garotas caóticas. Makoto chega ao semiplano e fica ligeiramente chocado com a atmosfera. Na noite escura e quente, Mikoto está suando, pois todos no semiplano construíram uma casa para ele através de muito trabalho árduo. Quando ele entra, é recebido com um banquete. Todos estão encantados em vê-lo. Tomo diz: Mestre, por que você está gastando tanto tempo ensinando aquelas crianças? Aproveite a vida no semiplano. Então Maio traz um pouco de comida que Makoto realmente gosta, e ao ver isso, Maio fica emocionada. Tomo diz: Mestre, não se preocupe, ela só aprendeu a cozinhar para você e nada mais. Você pode ignorá-la se quiser. Maio gosta de cozinhar e quer experimentar novos pratos para Makoto, e então ela sai. Emma diz a Makoto que Maio está saindo com suas novas amigas que estão ensinando-a a cozinhar. Tomo diz: Mestre, depois da refeição, precisamos ter uma reunião. Então eles iniciam sua reunião, onde Tomo e Shiki informam que encontraram o herói de Gratônia, Tomoki, que é uma pessoa extremamente desagradável e que olha para Tomo com olhos gananciosos. Ele pensa que é o maior devido ao seu poder. Tomo continua: Ele é tão arrogante que provavelmente iniciará uma guerra com os humanos depois de derrotar os demônios. Se dependesse de mim, eu o teria matado. Makoto diz: Mas ele é um herói. Tomo revela que ele está com a segunda princesa de Gratônia, cujos pensamentos revelam que eles estão planejando fabricar armas. Tomoki deve ter contado a ela sobre isso. Com elas, ele poderia forçar as pessoas a trabalhar ou matá-las.
Tomo também menciona, mas não ouvimos nada sobre a deusa ou Sofia. Há um rumor sobre um homem que enlouqueceu e cujo ataque transformou o campo de batalha em um lago. As pessoas o chamam de demônio. Mikoto pergunta, de onde veio esse demônio? Tomo ri, pois sabe que foi o ataque de Mikoto que causou tudo isso. Mas ele parece ter esquecido seu papel. Makoto recorda o que aconteceu com ele em Asgard e começa a compartilhar, mas Tomo o interrompe dizendo, não haja tão inocente. Shiki já me contou. Há garotas lá prontas para se casar com você. Você não tem nenhuma preocupação comigo, mestre? Makoto diz, mas primeiro, por que está tão quente aqui? Eles saem, e Shiki explica que devido ao calor, as pessoas no semiplano estão adoecendo. Tomo acrescenta, mestre, isso é obra sua. Você continua abrindo portões de névoa por onde quer que vá, mudando o clima? Shiki então verifica Hibiki, que está retornando ao reino de Limia. Maio diz, graças às suas aulas de culinária, o jovem mestre adorou minha comida, mas sem preocupações. Hibiki agradece a Maio por sua ajuda, dizendo que sem ela, seu grupo poderia ter perecido no deserto, e também a agradece pelo novo chale. Ela convida a Maio para se juntar a ela, mas Maio recusa de uma forma semelhante a como sua paixão o rejeitaria. Hibiki insiste que está relacionado a salvar o mundo, mas Maio diz, olha, eu não me importo com o mundo. Minha lealdade é ao meu mestre e a mais ninguém. Hibiki diz, tudo bem, estou indo, mas você deveria vir a Limia alguma hora. Eu te ensinarei mais receitas. Elas se separam. A cena muda para as flores, que Ema cultivou a pedido de Makoto. O conhecimento agrícola do velho mundo de Makoto e a ajuda de Shiki permitiram que os vegetais florescessem no semiplano. Apesar do caos aparente, essas pessoas colhem vegetais 2 vezes por semana, o que é bastante impressionante. Makoto diz, agora precisamos aumentar a população do semiplano. Ema lhe diz que Tomo, Shiki e Maio recomendaram 3 espécies. Makoto decide que quer entrevistá-las pessoalmente. Ema diz, você está falando como se tivesse passado na escola e estivesse pronto para conduzir entrevistas. Ela lhe diz para também encontrar o ancião que tem perguntado sobre ele. Makoto e Shiki vão ver o ancião, que lhes conta sobre um louva-a-Deus gigante que atacou Maio. Essa criatura era incomum, consumindo espíritos do vento, o que normalmente é impossível para monstros. Makoto percebe que isso poderia ser um ataque planejado. Shiki então brinca, é tudo obra minha, deixando Makoto e os anciãos atônitos. Shiki explica que, antes de conhecer Makoto, ele experimentou com espíritos de baixo nível, alimentando-os a monstros na esperança de que recuperassem sua forma original ou evoluíssem, mas sem resultados satisfatórios. Makoto pergunta, você só fez isso uma vez? Certo, Shiki admite nervosamente que conduziu esse experimento em vários monstros, incluindo o caranguejo gigante. Makoto diz, ah, o caranguejo gigante? Tomo o matou e comeu? O ancião insiste dizendo, isso é um assunto sério? Shiki entra em pânico, temendo que Sim e Maio pudessem eliminá-lo. A cena muda para o dia da entrevista. Ema explica, selecionaremos as espécies com base em seus hábitos, modos de vida e potencial para contribuir com o semiplano. Líderes de cada espécie chegam para suas entrevistas. Makoto pergunta se ele é quem está sendo entrevistado aqui, e Ema irritada diz, mestre, você está no comando aqui, eles estão vindo morar conosco, não o contrário. Makoto recua enquanto a fúria de Ema o assusta. A primeira espécie que Shiki recomendou são os alados, que parecem humanos, mas têm asas brancas. Ema insiste para Makoto descer e conversar com eles, pois estavam olhando para ele. Makoto lê as informações deles e diz, vocês vivem no território de Tomo. Os alados, lutadores habilidosos, dizem, estamos aqui para ser seus subordinados, não apenas servos. Makoto concorda, fazendo-os chorar de felicidade, percebendo que podem viver em harmonia. A segunda espécie recomendada por Tomo é a Górgona, semelhante a Tomo em força e aparência, com poderes para transformar objetos em pedra como a Rainha Medusa. Górgonas absorvem energia de outros para se reproduzir, mas usam máscaras ao fazê-lo. A Górgona diz, nossa presença poderia transformar todos aqui em pedra. Makoto responde, isso não será um problema. Encontrarei uma solução para o problema do seu olho mágico, e então ele demonstra, revertendo uma mesa que havia virado pedra. Vendo isso, ambas as Górgonas se apaixonam por Makoto. Por último, há a espécie Miu, chamada El Elmera, pequenos espíritos fugindo de algo que temem. Makoto observa que esses espíritos seriam excelentes espiões para coletar informações secretas, embora sejam travessos, o que incomoda Ema. Os dois espíritos dizem atrevidamente, você está ficando tão bravo por um porco. Makoto consegue acalmar Ema, mas os El Elmera acabam falhando na entrevista. À noite, Makoto, Shiki e Tomo têm uma reunião. Shiki planeja criar óculos e lentes de contato para as Górgonas resolverem seu problema de petrificação, enquanto Tomo se prepara para treinar os alados.
Nesse momento, Maio traz mini pratos caseiros que Makoto adora. Shiki, depois de provar, comenta que combinaria bem em um hot pot. Enquanto isso, na Academia Hasgad, os alunos de Makoto discutem o retorno de duas estudantes perigosas que anteriormente fizeram muitos professores e alunos fugirem da escola. Essas estudantes geralmente não atacam pessoas bonitas, então seu mestre Kuzunoha deve estar seguro. Aqui, eles estão falando sobre as irmãs Rembrandt. No dia seguinte, chove no semiplano, e Tomo comenta: Mestre, é certo que o clima no semiplano mudou por causa do portão de névoa que você criou da última vez. Por trás, Maio, a mestre-chefe, chega e menciona que essa mudança está causando problemas com o armazenamento de vegetais. Shiki acrescenta que, embora os habitantes do semiplano estejam bem por enquanto, uma tempestade severa poderia transformar todo o lugar em caos. Makoto considera trazer as estações do Japão para cá. Tomo sugere que ela poderia resolver o problema montando um portão de névoa em um lugar que corresponda à sua memória das 4 estações. Os lucros da loja de Makoto em Hostgar têm sido altos, então ele dá às Koyaris um bônus, uma banana, o que os deixa muito felizes, surpreendendo Makoto. Mais tarde, eles seguem para a academia, onde Makoto é parado por Bright, que pergunta se pode comprar mais do seu óleo curativo para si e para seus alunos, dizendo que é eficaz e tem um preço razoável. Makoto o convida a conferir outros itens em sua loja. Enquanto Bright sai, Makoto espera que ele não revenda seus produtos. Ao chegar à sala dos professores, Makoto é recebido com uma montanha de cartas de amor. Shiki se oferece para lidar com elas, instando Makoto a se concentrar em sua aula. Desta vez, 3 novos alunos frequentarão a aula, e Mikoto fica surpreso ao ver os nomes das filhas de Rembrandt. Na aula, Mikoto apresenta os novos alunos. A primeira é Shifu Rembrandt, que se destaca em magia de ataque com elementos terra e fogo, e também possui proteção espiritual através da magia da terra. A segunda é Onu Rembrandt, habilidosa em combate físico e capaz de usar magia de aprimoramento em si mesma. Makoto observa que é bom que elas tenham se recuperado totalmente da maldição. A terceira e última estudante, Karen, foi transferida da Academia Real Husky com elementos de água e gelo. Makoto e Shiki trocam olhares, suspeitando que algo possa estar errado com ela. Makoto diz às irmãs Rembrandt: Sou próximo do pai de vocês, então não esperem que eu pegue leve. Elas respondem: Bata em nós até ficarmos roxas se quiser. Não nos importamos. Os garotos da turma acham que as irmãs, que antes tinham uma reputação temível, não parecem tão intimidantes agora. Elas podem estar escondendo sua verdadeira natureza. Shiki diz a Makoto que as irmãs usam a riqueza do pai para atormentar a todos, ganhando a reputação de valentonas. Makoto instrui seus antigos alunos a se juntarem a ele, enquanto diz aos novos para ficarem para trás. Ele então convoca um lagarto da névoa do semiplano para uma luta, instruindo-o a usar apenas 20% de seu poder e a não usar o sopro explosivo, ou os alunos poderiam se ferir gravemente. Os alunos se preparam para uma batalha difícil. Makoto retorna aos novos alunos dizendo: Ataquem juntos, e eu apontarei seus erros com total precisão. Uno ataca com flechas, que Mikoto bloqueia com uma barreira. Sifu segue com um ataque de fogo que não tem efeito e Karen tenta congelá-lo com gelo. Mas Mikoto se liberta facilmente dizendo: Uno, seu tiro de flecha é desleixado, e mesmo com aprimoramento corporal, você se concentra em um ataque poderoso. Sifu, acelere sua conjuração de feitiços, e Karen, dedique tempo para lançar um feitiço forte com impacto duradouro. Ele os encoraja a aprender com seus fracassos, em vez de se sentirem desanimados. Enquanto isso, seus antigos alunos lutam contra o Lagarto da Névoa com todas as suas forças, e após perderem, Makoto lhes pede um relatório sobre suas fraquezas em combate. Ele então pede a Karen para falar com ele a sós. Os outros alunos estão chateados e chorando por sua derrota, então Shiki os tranquiliza, dizendo que Makoto os coloca em situações de vida ou morte para torná-los mais fortes. Em particular, Makoto diz a Karen que ela é bastante poderosa para uma estudante. Ela responde: Sou de uma escola militar. Ele expressa dúvida de que ela não seja a verdadeira Karen, e ela o desafia a verificar seus documentos se ele desejar. Makoto pergunta diretamente por que um demônio está na escola. Karen finge inocência, perguntando se ele é cego por suspeitar que ela é um demônio. Ele explica que a falta de chifres e pele demoníaca dela não muda sua suspeita. Karen, furiosa, o acusa de rotulá-la como um demônio inofensivo, insinuando que ela poderia lutar com ele. Na língua demoníaca, Mikoto lhe diz: Demônios e humanos são iguais para mim. Karen se prepara para atacá-lo com sua aura demoníaca, mas Shiki intervém, identificando-a como Rona, a Oton, uma das 4 generais do exército demoníaco. Telepaticamente, ele diz a Makoto que a conhecia quando era Lect, mas sua aparência mudada a impede de reconhecê-lo. Makoto diz: Como mercador, a informação é suficiente para mim. Isso é mutuamente benéfico. Você está em desvantagem aqui. Rona propõe discutir o assunto em outro lugar. Eles vão a um restaurante onde Rona aprecia o hot pot de Shiki e diz: Kusunoha, você também tem uma loja na cidade do Cerco, no reino de Aion, o que significa que você é um espião de Aion coletando informações. Makoto recusa, e diz que é apenas um mercador que é professor de meio período.
Depois de um tempo, Makoto descobre sobre um possível tráfico de pessoas envolvendo tanto humanos quanto demi-humanos, o que tem levado a desaparecimentos. Ele designa Lime e outros para investigar e apoiar quaisquer vítimas que encontrarem. Enquanto isso, Rona, que era uma general demônio, tenta ganhar a confiança dele, mas é frustrada pela postura neutra e foco nos negócios de Makoto. Embora Rona revele informações cruciais sobre experimentos com humanoides na academia, Makoto continua desconfiado de suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, Lime se vê em uma situação perigosa com um inimigo que demonstra poder formidável, capturando-o e a Eva, uma bibliotecária com seus próprios segredos. O inimigo usa habilidades encantadas para impedir que Lime use telepatia, deixando-o e Eva presos e vulneráveis. Ainda assim, Lime consegue secretamente marcar seu oponente com um dispositivo de rastreamento. Apesar do confinamento, Eva oferece-se para compartilhar informações privilegiadas sobre a organização, caso consigam escapar juntos. Lime usa astutamente as propriedades mágicas de sua espada para fugir da cela, e mais tarde sabota os experimentos desumanos realizados em demi-humanos e humanos cativos. Mikoto, junto com Shiki, apressa-se para encontrar Lime. Shiki sente a presença de um verdadeiro dragão, suspeitando de uma criatura perigosa ligada à notória caçadora de dragões, Sofia. Assim que se preparam para o pior, Lime retorna, surpreendendo Shiki e aliviando Mikoto. Lime os informa sobre as atrocidades que descobriu, sugerindo uma conspiração maior dentro da academia. Makoto sente-se tranquilizado, mas Shiki fica frustrado, desapontado por ter perdido a chance de confrontar seus inimigos diretamente. Makoto ainda pondera sobre a criança que humilhou Lime quando Shiki lhe diz que Eva, que possui informações valiosas, deseja falar com ele. Makoto instrui Shiki a auxiliar Rona na investigação de membros da academia com possíveis ligações à organização. Ao se encontrar com Eva, ela lhe diz que conhece os pais de Makoto e compartilha seu passado trágico. Ela vem de Kyonan, assim como os pais dele, um pequeno estado dominado por uma invasão demoníaca 10 anos antes, deixando apenas Eva e sua irmã Lúria vivas. Makoto descobre que seus pais, outrora um nobre e uma sacerdotisa de alto escalão, pertenciam a este pequeno estado. Eva juntou-se à organização antideusa para reaver a honra de sua família, mas acabou dependendo da proteção de Makoto. Mais tarde naquela noite, enquanto Makoto pondera as possíveis implicações desta organização antideus em guerra, Lime relata que o jovem responsável por sua humilhação anterior chegou. Numa reviravolta inesperada, o garoto revela-se Luto, o atual mestre da Guilda dos Aventureiros e, surpreendentemente, um dragão maior. Luto explica que criou o sistema de guilda, incluindo o nivelamento, pegando elementos de videogames do mundo de Makoto para trazer equilíbrio a este mundo. Segundo Luto, a humanidade, protegida pela deusa, tornou-se arrogante e precisa de motivação para permanecer humilde e buscar força. A guilda controla indiretamente o crescimento populacional através de aventuras e desafios de nivelamento. Makoto descobre que o propósito de Ludo ao criar a guilda não era elevar a humanidade, mas sim controlar e equilibrar sua existência. Enquanto ouve, Makoto contempla as revelações, percebendo que ele e seus dois companheiros heróis podem não ser os únicos trazidos a este mundo pela deusa. A complexa história do sistema de guilda de Ludo, entrelaçada com segredos de viagem no tempo, mecânicas de jogo e a agenda oculta de Ludo, deixa Mikoto tanto cauteloso quanto intrigado. Tomo diz: "Eu também estou confuso. É um completo absurdo, não entendi nada." Makoto responde: "Há alguma chance de eu voltar para o meu mundo?" Lito responde: "É possível fazer isso, mas voltar é quase impossível." É como se sua mulher concordasse de uma vez. Ludo acrescenta: "Você deveria viajar por este mundo, estou partindo agora." Tomo diz: "Vou com você para te deixar, caso faça alguma loucura." Makoto diz: "Alguém uma vez disse, o lar é o melhor." Ele joga o cobertor sobre Mio. A cena muda para Ludo e Tomo, onde Ludo diz: "Quando você entendeu tudo, por que fingiu que não entendeu?" Tomo pergunta: "As pessoas no mundo do mestre realmente morrem em 100 anos?" Ludo responde: "A expectativa de vida de 100 anos deles é rara." Tomo diz: "Essa vida é tão curta?" Ludo responde: "Quem pode atrasar o destino agora?" Tomo diz: "Eu gosto tanto deste mundo com o mestre aqui, como viverei sem ele?" Ludo diz: "Makoto é muito diferente. Ele mata inimigos, mas ama seu povo igualmente. Ele seguiu um caminho muito diferente para viver sua vida." Tomo pergunta: "O mestre realmente quer voltar para o mundo dele?" Luto responde: "Não sei, mas ele ama muito todos vocês." Ele não vai deixá-los. Ele acrescenta: "Algo pode acontecer para impedir Makoto de voltar para casa, assim como os outros dois heróis escolheram caminhos diferentes para ficar aqui." Tomo pergunta: "O que poderia fazer o mestre ficar?" Lito responde: "Talvez ele se torne um herói que possa viajar entre os dois mundos." Ele parte. Tomo diz: "Se isso acontecer, será ótimo. Posso ficar com o mestre."
Nesse momento, Mil entra segurando o cobertor, dizendo: aquele cara foi embora. Tomo diz: que loucura é essa de entrar aqui segurando um cobertor? Se alguém te vir, vai morrer de susto. Mil diz: isso é prova do amor do mestre. E Tomo, se você algum dia enlouquecer e tentar matar o mestre, eu vou te dar uma surra para você voltar ao juízo. Agora vamos. A cena muda para Makoto, que está discutindo a investigação com Lime. Eles iriam investigar as pessoas conectadas à organização, mas a demônio Rona usou táticas e sua posição para manipular a investigação, o que poderia levar outros a descobrirem sobre isso. Makoto fala sobre como, embora não goste de Rona, ela descobriu as conexões da organização. Aqua também diz que não trabalhará com ela por causa das escolhas de moda de Rona. Makoto diz: tudo bem. Vou falar com Rona sobre isso. A próxima cena mostra Makoto comendo hot pot com Rona, que terminou seu trabalho na academia e está partindo. Ela diz que a organização pode ser cuidada por Makoto agora. Makoto responde: isso significa que Karen Force também está partindo? Rona diz: é triste. Outra garota atraente da sua turma se foi. Após as férias de verão, a academia descobrirá que Karen Force está morta. Makoto responde: meus alunos ficarão chocados ao ouvir isso. Rona acrescenta: de acordo com os registros da academia, Karen Force está morta. E diga aos seus lacaios que no mundo de hoje é preciso ser astuto para conseguir as coisas. Eles seguem muitas regras. Makoto responde: eu sou o professor, e você está me dando lições. Rona diz: você é diferente de qualquer um que já conheci. Não discrimina entre humanos e demônios. Eu poderia te apresentar ao Rei Demônio. Isso surpreende Makoto. Rona continua: você tem aqueles poderosos ogros da Floresta Negra, certo? O exército demônio ofereceu-lhes para se juntar, mas os ogros negros nunca aceitam ninguém como seu mestre. Eles podem te trair a qualquer momento. Makoto diz: eu sei, se eu não os alimentar com bananas, eles não me ouvirão, e seu coração está possuído por um Lect. Makoto pensa consigo mesmo: isso é o Lect louco. Rona diz: já trabalhei com ele antes. Demônios o chamam de larva, e ele não é confiável. Makoto diz: Rona e Shiki deveriam ficar juntos. Eles pensam da mesma forma. Foram feitos um pro outro. Então Rona entrega um papel a Makoto dizendo: estou pronta para te ajudar de todas as formas. Você pode até se comunicar comigo diretamente por telepatia. Ela parte. Makoto, junto com Tomo e os outros, olha o papel. Ele revela como os poderes da deusa podem ser removidos e que Rona quer ganhar a confiança deles através disso. Makoto diz: eu administro o plano e a loja fictícios, entendo as intenções de todos e usarei sabedoria e discernimento. Agora me diga como posso falar com ela através dos planos. O que você fez com ela? Tomo diz: mestre, eu dei meu sangue a ela para torná-la meio demônio. Makoto diz: ela abriu mão de sua humanidade muito rapidamente. Então, fingindo sentir pena, Tomo tenta se desculpar. Makoto diz: mas preciso lidar com a organização o mais rápido possível, porque Eva e Luria também estão envolvidas e sou responsável pela segurança delas. Makoto então vai até Bright, o mentor por trás da experimentação humana. Bright diz: você cometeu um grande erro ao me pegar. Sabe que estou com a organização e as pessoas dela estão espalhadas pelo mundo. Eles vão te eliminar e me salvar. Makoto responde: ninguém veio te salvar ainda. Você não é mais útil para eles, e nem mesmo a guilda de assassinos virá ao seu resgate. Makoto acrescenta: por que você está traindo a deusa? Ela é como uma deusa para os humanos. Bright diz: a deusa não trata todos os humanos igualmente, ela é responsável por todas as guerras. O mundo poderia funcionar bem sem ela. De qualquer forma, a deusa é inútil e odeia mais os demi-humanos e os demônios. Ele continua: é apenas uma questão de tempo, até que todos descubram sobre nossa organização. Makoto pergunta: por que você experimentou em demi-humanos em vez de humanos? Bright responde: demi-humanos são a chave para criar um novo mundo. Mikoto já ouviu bobagens suficientes de Bright e o mata. A cena então muda para as irmãs de Rembrandt, que mudaram após se recuperarem, e rumores se espalham de que foi devido à irmã que o professor Bright renunciou. A próxima cena muda para Eileen, que não está se sentindo bem e diz que precisa de mais pílulas. Enquanto isso, os alunos de Makoto descobrem que a família de Karen foi para casa por um assunto familiar. Eles perguntam às irmãs Rembrandt se gostariam de lutar contra o lagarto azul, que é muito forte. Eles planejam derrotar os lagartos juntos. No dia seguinte, Makoto traz outro lagarto para se juntar ao lagarto azul e diz: vocês são muitos, e um lagarto não será suficiente. Então, eu trouxe outro. Vocês se dividirão em 2 grupos e lutarão contra eles. Os alunos perguntam: mestre, esses 2 são igualmente fortes? Makoto diz que os lagartos são quase semelhantes em força. Então todos os alunos lutam, mas o plano deles falha e eles perdem. Na próxima cena, Makoto está com Shiki, onde Makoto diz que alguns alunos estão ficando na academia durante as férias de verão e o Sr. Rembrandt escreveu uma carta pedindo-lhe para mandar suas filhas de volta para casa.
Todos os alunos vêm a Makoto e dizem que querem treinar durante as férias de verão e estão dispostos a pagar por aulas extras. Makoto diz às irmãs Rembrandt: seu pai está chamando vocês para casa, certo? As irmãs respondem: podemos ir para casa mais tarde. Mikoto responde: sabendo disso, Patrick vai enlouquecer. Não tenho tempo suficiente para dar aulas extras a vocês. Shiki diz: mestre, você pode dar uma aula por semana. Mikoto diz irritado: por que você teve que contar isso a eles? Os alunos olham para Mikoto com olhos brilhantes, então Mikoto concorda em dar a aula, mas diz às irmãs Rembrandt para passarem as últimas 2 semanas de férias com o pai em casa. Elas também finalmente concordam. Na próxima cena, Eva está procurando um livro para Makoto. Ela o agradece por salvar sua vida e diz que o presenteará com terras assim que recuperar Kallian. Makoto diz que não precisa de terras e pede uma recomendação de livro em vez disso. Em seguida, os alunos lutam contra o Lagarto Azul e o derrotam. Shiki os cura e diz: agora vocês lutarão contra o Lagarto Azul versão 2. Eles lutam, mas o lagarto os congela no gelo. Enquanto isso, outro grupo luta contra um lagarto azul diferente. Um garoto incita sua equipe a atacar rapidamente e derrotar o lagarto, mas o lagarto ataca com raiva e os derrota. Eles se perguntam como o lagarto ficou tão forte. Na próxima cena, Makoto pede desculpas aos seus alunos e diz que um deles poderia ter sido morto por causa do lagarto azul. Os alunos perguntam por que o lagarto ficou tão forte de repente. Makoto explica: vocês são crianças, então ela estava lutando apenas com 10% de seu poder. Os alunos ficam chocados ao ouvir isso. Makoto então acrescenta: esqueci de dizer que o lagarto é uma garota. Vocês a chamaram de lagarto e agora ela está brava. Podem chamá-la de senhorita lagarto. Os alunos concordam dizendo que querem ter outra partida com a senhorita lagarto. Na próxima cena, todos os alunos estão se divertindo. Mikoto pergunta a Shiki: você disse algo aos meus alunos pelas minhas costas? Shiki responde: sim, eu disse a eles para lutar contra monstros para subir de nível e aumentar sua experiência. Makoto diz: eles devem fazer parte da guilda de aventureiros. Se o nível deles aumentar, o mestre da guilda Ludo os recompensará. E eles são meus alunos, então não morrerão em sua busca por força. Os alunos então derrotam muitos monstros na floresta e dizem que é o resultado do treinamento e orientação de Shiki e Mikoto. Na próxima cena, Elia está pensando: eu me apaixonei por Siki e estou até pronta para ser sua segunda ou terceira esposa. No dia seguinte, os alunos vão à floresta para colher ervas como presente para Makoto e Shiki. Mas de repente, um dragão vermelho aparece na frente deles. Eva, ao vê-lo, diz que é um demi-dragão que pode ser derrotado por um grupo de 10 pessoas de 100 níveis, mas os níveis dos alunos são apenas 80. Apesar disso, eles se preparam para lutar contra ele. O dragão ruge e se prepara para atacar. Os alunos estão tão assustados que nem conseguem se mover, mas Ares chega e captura o dragão com seus poderes. Os alunos ficam surpresos com seu pequeno tamanho, mas Ares os insulta e leva o dragão para o oceano, onde usa sua magia de gelo para fatiá-lo em pedaços. Ela diz: vocês se divertirão ainda mais durante o acampamento, e então parte. As férias de verão começam e os alunos vão treinar na selva. Durante o recesso, todos podem treinar porque tem tempo. Então a cena muda para Makoto e Luto, onde Makoto precisa aumentar sua mana. Luto diz: querido, sua mana já é maior que a minha. Você quer superar as deusas em capacidade de mana? Mas Makoto responde que, embora tenha muita mana, ele não consegue usá-la de forma eficaz. Ele pode aumentar sua eficiência com treinamento. Ludo diz: você me disse isso, mas não conte a mais ninguém. Se alguma organização descobrir que você pode aumentar sua mana, eles o usarão como experimento e o matarão. Pessoas normais não conseguem aumentar sua mana. Luto entrega a Makoto uma pequena cópia do guia de treinamento de mana. Makoto fica feliz com isso. Luto então comenta: você é um comerciante e um professor, mas está agindo como uma criança, ficando feliz por uma pequena cópia. Makoto responde: durante as férias de verão, estou livre e posso focar em mim mesmo. Então Makoto encontra Eva. Todos os alunos e professores foram para casa, mas Makoto está dando aulas extras aos seus alunos, de quem ele gosta como professor. Eva havia recomendado um livro para Makoto sobre como usar mana de forma eficaz, porque Makoto está muito interessado em coisas relacionadas à mana. Makoto diz: encontrei um novo objetivo durante estas férias de verão. Eva sorri ao ouvir isso. Makoto então lê o livro, treina e cuida do trabalho na semiplano. 2 semanas se passam na semiplano. Emma diz a Makoto: você veio aqui durante as férias de verão, e estamos fazendo você trabalhar. Makoto responde: não é grande coisa. Depois que as férias de verão terminarem, voltarei para a academia. Emma começa a chorar e diz: somos abençoados por ter um mestre como você. Makoto pergunta: o que devo fazer em seguida? Emma lhe diz: você precisa ter uma batalha simulada com os alados. Os alados derrotaram todas as espécies da semiplano porque têm a vantagem de voar no ar. Emma fica brava, mas diz que após algumas batalhas, eles encontrarão a fraqueza dos alados, e os orcs não são inferiores a ninguém.
Makoto entra no campo de batalha, e Ema diz que os alados atacarão da floresta. Quando os alados atacam, Makoto dispara pequenas bolas de fogo contra eles, pensando em qual ataque usar em seguida. No entanto, a primeira unidade do exército do Rei Alado é derrotada por este ataque. Makoto diz que eles são fracos em ataques à distância porque sua defesa é fraca. A segunda unidade se esconde nas nuvens para atacar, mas Makoto ativa sua habilidade de investigação e os ataca. Makoto diz: Ema disse que o Rei Alado era muito forte, mas essas pessoas são apenas alvos voadores. O próximo ataque vem de seu líder, e Kaken se transforma em um pássaro. Kaken, agora em forma de pássaro, é o vice-capitão. Makoto dispara um ataque que eles bloqueiam. Makoto diz: agora sim estamos conversando. Kaken usa a magia de vento para atacar Makoto, o que também é um ataque mortal para eles. Makoto agarra o bico do pássaro e o joga para baixo, atirando na perna de Kaken, fazendo-o se render. Makoto então lhes dá uma bronca dizendo: vocês são muito fracos, deveriam focar menos na sua habilidade de voar. Alguns dias depois, Makoto pensa que as espécies na semiplano logo aprenderão sobre essa fraqueza, e lidarão com ela de acordo. Ema também diz que o fará de cachorro e o espancará. Makoto responde: você deveria fazer uma coisa, aumentar sua força e lutar formando padrões, o que poderia aumentar suas chances de vitória. Esta foi nossa primeira batalha simulada, mas da próxima vez, façam melhor. Kaken diz: mestre, nós também queremos ajudar com o ranking e o desenvolvimento da semiplano. Mais tarde, Mikoto está lendo o livro dado por Eva, que diz que extrair muita mana a torna colorida e visível, e podemos até tocá-la fisicamente. No entanto, Makoto não era muito de estudar, então ele se cansa. Ele então vai para um lugar desolado e diz: primeiro devo começar extraindo mais mana. Makoto extrai uma grande quantidade de mana e diz: agora tenho que disparar bolas de fogo continuamente neste estado. Ele dispara bolas de fogo e se perde, sem entender o que está acontecendo. Na manhã seguinte, Mio e Tomo o acordam. Tomo diz: mestre, você não é daqueles que adormecem em qualquer lugar, certo? O que você está fazendo aqui? Makoto diz: eu sou Makoto Misumi. Tomo e Mio dizem: nós sabemos quem você é, mestre. Makoto se lembra que deve ter desmaiado enquanto disparava bolas de fogo na noite anterior. Isso já havia acontecido antes durante seu treinamento. Makoto então diz a Mio e Tomo: vocês dois estão comigo e me ajudam muito. E parte. Mio e Tomo ficam chocadas e se perguntam o que aconteceu com seu mestre. Mais tarde, Mio prepara muita comida para Makoto. Ele diz: tudo isso parece tão saboroso. Mio responde: mestre, estou aprendendo a fazer seus pratos favoritos. Tomo diz: mestre, posso comer sua comida? Mio impede Tomo com sua ameaça de espionagem e diz: apenas coma sua comida em silêncio. Tomo diz: a culpa é toda sua, este prato é melhor de manhã com saquê. Então Tomo come sua porção e bebe saquê dizendo: não é tão ruim assim. Mio diz a Tomo: se você fizer seu trabalho com a sopa de miso corretamente, isso ficará ainda mais saboroso. Tomo adora as laranjas da semiplano e às vezes sonha em estar submersa nelas. Mio diz: se você falar mais sobre laranjas, vou parar de te dar. Alguns dias depois, Mikoto volta a praticar. Desta vez, ele consegue usar mana fora de seu corpo e realiza um ataque de fogo, dizendo: desta vez, não vou desmaiar. O livro de mana havia mencionado que quanto mais forte golpeamos líquidos, mais duros eles se tornam, e quanto mais suavemente os tocamos, mais eles permanecem em forma líquida. Makoto primeiro aplica o Kai de ocultação para que ninguém saiba o que está acontecendo, então se concentra e deixa sua mana tomar forma física. Ele realiza um ataque de bola de fogo com essa mana física e quebra uma árvore para testar sua força, dizendo: isso é muito forte. Ele acrescenta: agora, com tal poder, não serei gravemente ferido mesmo ao lutar contra deusas e Sofia.